De segurança pública e de saúde estão sendo muito demandadas nesse momento. Eu quero fazer um alerta todo especial, digamos assim, para os profissionais de segurança pública, os profissionais também que atendem na FUNASE e no presídio de Caruaru, nos presídios no estado de Pernambuco e nas unidades socioeducativas do estado de Pernambuco. Também eu tenho sido demandado no que diz respeito à questão de EPIs, equipamentos de proteção individual, para esses profissionais. Então, a gente faz um apelo aí à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado de Pernambuco, também a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, os secretários Sileno Guedes e Pedro Eurico, para ter uma atenção mais, digamos assim, uma atenção especial também para esses profissionais e os profissionais de segurança pública que estão nas ruas. Adelson Galvão, realmente têm sido muito demandados, como os profissionais de saúde, que realmente são os profissionais que estão na linha de frente, muitos casos realmente de pessoas da linha de frente aí, dos profissionais de saúde também sendo contaminados pelo vírus do coronavírus. E aí é muito importante que esses profissionais tenham reconhecimento da sociedade. E o programa de hoje, amigo ouvinte, você vai entender um pouco sobre esse benefício do governo federal, esse auxílio emergencial do governo federal no que diz respeito a esse período aí que as pessoas estão sem emprego, sem trabalho, a economia não gira. E realmente o governo federal está fazendo um aceno importante, significativo, na ordem de R$600 para os profissionais que não têm renda, para os profissionais autônomos, inclusive microempresários. Então, tudo isso, o programa de hoje está muito rico. Eu tenho recebido, Adelson, nas redes sociais, em mensagem, em ligação, muita pergunta no que diz respeito a esse benefício, que começou a ser pago essa semana, na última quinta-feira. Rapaz, eu passava hoje de manhã, delegado, em frente a algumas lotéricas, justamente eu saio daqui no sábado, costumeiramente eu vou ao Parque 18 de Maio, e aí quando eu estava fazendo minha feira, fazendo minhas compras, foi quando fui informado desse homicídio. Deixei minha esposa terminando de fazer as compras, enquanto eu fui para o local do homicídio. Rapaz, é impressionante. Infelizmente, há toda esse cuidado, essa recomendação das autoridades de saúde, de vigilância sanitária, para que as pessoas evitem se aglomerar, mas não é o que a gente tem visto no dia a dia, não, meu irmão. Infelizmente. E hoje, muita gente mesmo nas filas de lotéricas. Olha, e a gente vai tratar nos fatos da semana de uma atualizada aí do Covid. Rapaz, esse processo tem se intensificado, viu, Adelson? Significativamente. É um assunto muito sério. Muita gente vindo a contrair e pessoas vindo a falecer. Inclusive, um óbito em Caruaru. O presidente da Câmara também, de 42 anos, de São Lourenço da Mata, faleceu de ontem para hoje. E nós tivemos, durante a semana, né, um colega seu de bancada, colega seu da Assembleia Legislativa, né, um deputado estadual, que foi constatado aí que ele também contraiu o vírus do coronavírus, né, do Covid-19. O deputado estadual, professor Paulo Dutra, ele está em isolamento domiciliar em Camaragibe, onde reside, e nos noticiou que está com sintomas leves, mas tem pessoas, veja, com 42 anos de idade vindo a falecer, gente com 37 anos, gente de 23 anos. Então é um assunto muito sério, minha gente. É preciso ter muito equilíbrio, muita sensatez, muita sensibilidade para viver esse momento. Olha, são 11h08. No programa de hoje, quem são os convidados? Nós teremos aqui nos estúdios o economista Pedro Neves, o nosso querido Pedro Neves, que tem realmente dado uma contribuição muito interessante. Sabe quem é a madrasta do Pedro Neves? Sei, sim. Jaciara Fernandes. Trabalhou comigo, trabalhou com Carlos Barbosa. E o pai do Pedro é o Wellington Holanda, o Wellington Compesiano, né? Um abraço a todos os compesianos aqui de Caruaru e também da região. Competentíssimo o Wellington Holanda. E muito competente também o Pedro, vem trazer suas contribuições como economista. Rapaz, nós temos também duas figuras muito reconhecidas na cidade de Caruaru por telefone, viu? O presidente da OAB, subseccional Caruaru, o Fernando Júnior, que já participou conosco aqui ao vivo. Presencialmente, né? Isso. E a professora Ivânia Porto, que foi secretária,
Foi candidata a prefeita, foi inclusive. Candidata a prefeita em 2008 aqui aí, em Caruaru. Uma das figuras mais amadas da nossa sociedade, a Ivânia Porto. Um abraço para ela, daqui a pouco estará conosco por telefone, né? Exatamente. Aliás, os dois estarão participando conosco por telefone, ela e o presidente da subseccional Caruaru da OAB. Isso, o Fernando Júnior e a Ivânia Porto, ela que também tem feito um trabalho fantástico ali na ACES, ela é professora, coordenadora de uma das atividades ali, ela vai explicar um pouco mais. Também tem feito, vice-presidente de Relações Institucionais da ASIC. A ASIC completou 100 anos no sábado da semana passada, no dia 4, e realmente o programa de hoje tem tudo a ver com esse momento aí que a gente está vivendo, mas para trazer esclarecimento. É o que a gente faz sempre aqui, é justiça e trazer cidadania para as pessoas, trazer esclarecimento para as pessoas e trazer informação com conteúdo realmente de qualidade, sério, equilibrado, responsável, mas também com a participação de entrevistados muito interessantes. E a gente tem aqui o Pedro Neves, aqui nos estúdios, e por telefone a professora Ivânia Porto e o presidente da subseccional da OAB de Caruaru, Fernando Júnior. Olha, são 11 horas e 10 minutos. 11h11 agora, 11h11, e o programa tem o prestígio de Martins Sá Materiais de Construção. Os melhores preços para construir ou reformar. Martins Sá, na 15 de novembro, centro de Caruaru, telefone 3721-2182. E RC Tecidos, que é especialista em jeans, pensou em jeans, RC Tecidos, jeans com o melhor preço da cidade, 81-30-46-70-15, em Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do posto Sulanca. O senhor dava a notícia em primeira mão, delegado, semana passada, de que o presidente Jair Messias Bolsonaro teria acenado positivamente para que o nosso polo têxtil fabricasse máscaras para o combate ao Covid-19. Houve algum avanço no decorrer dessa semana? Houve sim, mas vamos falar disso nos fatos da semana. Gastar o cartucho. Gastar a munição não, né? Deixa o pessoal ficar bem ligadinho aí. Mas que eu estou ansioso. Mas é muito interessante, a gente vem trazendo isso também nos fatos da semana. A gente vem falar de coisas muito importantes que estão acontecendo no cenário mundial, claro, principalmente essa questão do coronavírus, essa questão da economia. E veja que notícia tão insignificativa, o polo têxtil vai ser, como sempre é, no ramo têxtil do Brasil. Vai ser protagonista agora também, trazendo saúde, trazendo proteção à população brasileira. Olha, são 11 horas e 12 minutos, inclusive quando foi tratado pelo presidente da República, inclusive pelo próprio ministro da Saúde, né, o polo têxtil, a importância do polo têxtil do Agreste é que nós estamos entre os 3 maiores polos têxteis do Brasil. Somos estamos entre os 3 maiores do Brasil. Então isso é realmente muito importante, né? Exatamente. E o ano passado, 800 milhões de peças de vestuário foram produzidas nessa região. São aproximadamente, se fala em 25, 30 cidades, mas já se fala também em quase 50 cidades, inclusive da Paraíba, ali que faz divisa com Santa Cruz do Capibaribe. Alcantil, acredito que Barra de São Miguel também. Barra de São Miguel é vizinha de Santa Cruz. Jataúba, ali pertinho de Jataúba, de Santa Cruz, Congo, de Taquaritinga do Norte, ali, aquela região da Paraíba, aquela divisa, né? E aquela região justamente que faz divisa com o estado vizinho da Paraíba, né? Exatamente. Então essas cidades que estão realmente perto também fazem parte do polo de confecções, e se fala na ordem de 5 bilhões de reais de economia girada em 2019 só com o polo têxtil. Então é um mercado realmente que chama a atenção do mundo e não seria diferente nesse momento. Você, amigo, você, amiga, está na sua casa, está cumprindo aí a determinação das autoridades e evitando estar correndo risco na rua, correndo risco do contágio do Covid-19, você pode interagir conosco, 98109-1130. Tem alguma dúvida em relação ao auxílio emergencial que começou já a ser pago? Então pode fazer a sua indagação que a gente vai lhe esclarecer no decorrer do programa, que tem trabalhos técnicos do Carlos Barbosa até 1 da tarde. Justiça e Cidadania. Justiça e Cidadania. Editorial.
com o delegado Lessa. Quem tem direito ao auxílio emergencial? A pandemia do novo coronavírus mudou, claro, toda a realidade do mundo inteiro. Exigiu que os governantes de vários países adotassem medidas que não estavam previstas. Uma grande quantidade de decretos, medidas provisórias e leis foram publicadas nos últimos dias. Com certeza, entre estas determinações, uma das que mais chamou a atenção da população foi o auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses aos brasileiros que necessitem desse socorro. O benefício será para as seguintes pessoas: as que estão inscritas no CAD único, o Cadastro Único do Governo Federal, até o último dia 20 de março. As que são microempreendedoras individuais. As que são contribuintes individuais ou facultativos do INSS. As que estão na informalidade, sem inscrição em programas sociais, nem contribuir para o INSS, e também aquelas pessoas que são inscritas no Bolsa Família. E em meio a essa ajuda, muita gente vê a dificuldade, o fato de não ter regularizado o CPF. Então tá todo mundo aí correndo aí para regularizar. E quem não tem CPF tem direito? É o que a gente também vai buscar esclarecer no decorrer do programa. Exatamente. O auxílio não será pago a quem recebe aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários, como seguro-desemprego, benefício de assistência como BPC, o benefício de prestação continuada, ou outro programa federal de transferência de renda que não seja o Bolsa Família. O Bolsa Família, as pessoas que recebem e que são inscritas, vai optar. Logicamente, ela vai optar pelo de maior robustez, que é o de R$ 600, que o Bolsa Família não oferece isso. Todos os beneficiários deverão ter mais de 18 anos de idade. E lembrem-se, CPF ativo. Se não tiver ativo, busca se regularizar. Não precisa fazer uma procissão à Receita Federal. Pode entrar em cybercafé, na internet, em aquele cyber que tem perto da sua casa. Pode fazer pela internet, deve fazer pela internet. Ter mais de 18 anos, ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, R$ 522,50 por pessoa. Eu tenho 4 pessoas na minha família, então não pode ter uma renda maior do que R$ 2.400. Ter renda mensal até 3 salários mínimos na família inteira. Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. A renda familiar considera os rendimentos de todos os membros que vivem na mesma residência, exceto os pagamentos do Bolsa Família. O cadastro pode ser feito de 3 formas: pela internet, no site auxilio.caixa.gov.br, pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, disponível para celulares e tablets dos sistemas iOS e Android, no cadastro em lotéricas e em agências da Caixa para quem não tem acesso à internet. Por causa da pandemia do coronavírus, as agências da Caixa estão funcionando com horário reduzido, minha gente, das 10 às 14 horas. Ora, esse tema tem sido batido muito, porque foi feito o primeiro pagamento essa semana. Muita gente ainda está em dúvida. E para aprofundar e entender melhor este assunto, nós vamos receber aqui no estúdio o economista Pedro Neves e também vamos conversar por telefone com a professora Ivânia Porto e com o presidente da OAB Subseccional Caruaru, Fernando Júnior. Gente, o programa é de utilidade pública, é prestação de serviço à comunidade aqui
tem justiça e aqui tem cidadania e traz esclarecimentos para as pessoas e traz informação de qualidade. Também não deixe de participar pelo 98109-1130. A hora é essa, 11h19. Estamos apresentando Justiça e Cidadania, aqui na Cultura. Cultura FM 96,5. Vai construir ou reformar? Martins Sá tem as melhores promoções. Confira. Argamassa AC1 sacos com 20 quilos, só R$6,85. Piso Porto Rico 42 por 42 tipo A, só R$11,99 à vista. Bacia com caixa de acoplar, só R$188. Gabinete de cozinha MGM, só R$256. Entrega gratuita em um raio de até 70 quilômetros. Aceitamos Construcar, cartão BNDES e dividimos em até 12 vezes nos cartões. Martins Sá, materiais de construção, Rua 15 de Novembro, Centro, 3721-2182, Caruaru. Pensou em jeans? RC Tecidos. Está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista. Compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Rádio Cultura. Rádio Cultura. Rádio do jeito que você gosta. Você está ouvindo Justiça e Cidadania com o delegado Lessa. A hora é essa, 11h21 agora, 11h21. Delegado, enquanto nós estávamos aqui com os nossos comerciais, o delegado registrando aqui o grande ibope das suas redes sociais, né? Acompanhando aqui no Instagram, o nosso na verdade, uma transmitindo transmissão ao aqui, vivo, né? Uma live aqui. Tem 34 pessoas ao vivo e tem muita gente participando. O doutor Ariano Técio aqui nos deu a honra, promotor de justiça, né? Nos deu a honra já de participar aqui presencialmente no programa, tá aqui ao vivo também. Tem a Lene Arruda, diz: bom dia, delegado Lessa, você passa muita segurança para as pessoas com essa tranquilidade, isso é muito bom. Muito obrigado pelo carinho. Olha, doutor Ariano está dizendo aqui: queria denunciar aqui uma atitude irresponsável de um empresário de Santa Cruz do Capibaribe que aglomerou centenas de pessoas em frente à sua empresa para entrega de peixe. A ideia de doar é válida, mas a aglomeração ele não concorda. O momento exige isolamento social. E digo mais, o doutor Ariano Técio faz parte aí do Ministério Público, que passou uma recomendação para todo mundo ficar muito atento, todos os promotores. O Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Disseu Barros, passou uma importante recomendação aí para que os promotores fiquem atentos nessa questão de isolamento social. Algumas prefeituras costumavam presentear a população com peixes, cancelaram a entrega de peixe justamente para evitar esse aglomerado de pessoas, né? E ele diz mais, olha, Santa Cruz do Capibaribe. Ele diz o seguinte: o MP está apurando os fatos e irá responsabilizar quem desrespeitou a lei e as determinações do poder público. Ele está realmente muito atento, o Ministério Público está muito atento a essa questão e é muito significativo que a gente tenha esses profissionais aí muito preocupados com a realidade das pessoas. Tem muita gente aqui nas redes sociais e a gente tem aí o nosso WhatsApp, né, Adelson? As pessoas também podem participar conosco. Inclusive, para tirar alguma dúvida também, né, delegado? No decorrer do programa, a gente vai disponibilizar os nossos meios, né? Justamente para tirar dúvidas do nosso ouvinte. Se você vive procurando felicidade e até hoje não encontrou, talvez você esteja procurando felicidade onde não tem. Procure felicidade em Jesus Cristo. Assim você vai encontrar a felicidade. Quem mandou essa mensagem foi o... Tá meio lento aqui o negócio aqui, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente consegue. O Daniel, um abraço, viu, amigo Daniel? Um abraço, Daniel. Obrigado pela participação, amigo. Outras participações por aqui. O Gabriel Melo Lages dizendo o seguinte: bom dia a vocês, Gabriel aqui de Lages, zona rural. Avisa a Compesa que desde o mês passado não chega água por aqui. A gente com essa situação que estamos passando e a principal
o principal a água. Agora pra gente, delegado, recebi acima de R$28 mil em 2018, estava na assessoria da Câmara Municipal de Caruaru. Tenho direito a receber essa ajuda do governo federal? Mais de 28 mil. Mais de 28 mil não podem tá fora dessa faixa aí de necessidade social. Isso assim. Vale para o ano de 2018. 2018. Inclusive, tenho alguns amigos que tinham essa preocupação, porque já fizeram, registraram os ganhos do ano passado através da declaração do imposto de renda, né? E aí, mas será que eu me encaixo? Mas aí, como o ano de 2018 é o parâmetro que está sendo utilizado para essa ajuda, então tem que analisar 2018. Exatamente, a gente tá também, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar no Facebook, né, na Rádio Cultura do Nordeste, ou se você quiser no Instagram, a gente tem muita gente participando aqui, Delegado Lessa PL, você pode participar, daqui a pouco a gente entra nos fatos mais importantes da semana. Osana tá lá no sítio Laje. Osana, não, é sítio Oiti. Oiti e Taquaritinga do Norte. Exatamente. Um abraço para ela. Um abraço a todo mundo. Daqui a pouco a gente traz mais registros aqui no muita participação, programa, né? Graças a Deus, muita gente. Valdemir Sintra diz o seguinte: cada dia que se passa, mais veloz se apresenta esse tal coronavírus, pega na boca e na venta, e o peste se lambe ao ver velhos depois dos 60. Valdemir, que, salvo engano, ele foi vereador lá da cidade. Ele é sobrinho de Sintra Galvão, um ícone da lá política lá de Belo Jardim. Foi prefeito. E mandou uma poesia, foi deputado. Né? Mandou poesia. Eu gostei do... Gostei também. Muito bom, viu, meu querido Valdemir, que inclusive é companheiro de imprensa, tem um blog lá em Belo Jardim. Um abraço, amigo. Bom dia. Às 11h26, vamos dar uma pincelada no que aconteceu de mais importante durante a semana. Os principais acontecimentos que marcaram a semana estão aqui destacados nos Fatos da Semana. Abrindo os fatos da semana, delegado Lessa, o senhor solicitou proteção aos profissionais da linha de frente contra o coronavírus. E, rapaz, o que a gente tem visto, o que a gente tem que ser... tem que ser honesto para a gente declarar isso, é que o pessoal está muito empenhado em salvar vidas. Pois é, o pessoal está muito empenhado e muitas vezes eles estão realmente colocando em risco a vida deles e da sua família, né? Esses dias, a gente aqui no Justiça e Cidadania, a gente conversou com um médico que já está nessa faixa etária no grupo de risco, mesmo assim ele está cumprindo todos os seus plantões. Acima de tudo, o prazer, né, a satisfação de salvar vidas, né? Exatamente. Ele participou por telefone na semana passada. Né? E como opção ele poderia ficar em casa. Poderia ficar em casa. Ele está no grupo de risco? Exatamente, em quarentena, mas ainda assim está se colocando à disposição. Os profissionais que estão na linha de frente contra a pandemia foram o tema central, rapaz, no meu discurso aí. Na reunião plenária da última quarta-feira da Assembleia Legislativa, ela aconteceu remotamente, via internet, com a participação de 48 deputados, apenas o deputado professor Paulo Dutra não participou ao vivo, mas fez questão de votar. Foram 77 municípios que solicitaram declaração de calamidade pública e a gente também convalidou essa calamidade pública, inclusive aqui em Caruaru. E eu fiz uma solicitação muito específica para os trabalhadores da área de saúde, porque a gente tem notícias de que as pessoas estão tendo atrasos, os profissionais de saúde estão tendo muitos atrasos, inclusive para chegar em casa, para chegar ao trabalho, e também estão com dificuldades nessa locomoção. E eu vou apresentar na próxima segunda-feira ou na terça um projeto de lei para dar gratuidade para os profissionais de saúde que usem o transporte público no estado de Pernambuco no período de calamidade pública, porque eu acho que realmente é uma situação a se falar, a se mencionar. Além disso, eu trouxe uma outra questão que eu fui demandado. Eu sou coordenador geral da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Assembleia. E eu fui demandado para os profissionais que dirigem caminhões aí no transporte de cargas alimentícias. Muitos assaltos a cargas de alimentos, adeus. Essa semana, inclusive, eu conversei com um caminhoneiro que foi assaltado lá em Jaboatão dos Guararapes. Ele parou num posto de combustível desativado para urinar e aí foi assaltado, foi libertado aqui em Caruaru. Roubaram uma carga de sabão Omo. Olha, sabão, ovos, estão roubando ovos. 2 cargas de ovos foi roubada. Muitos assaltos ali na região metropolitana, principalmente próximo à Arena Pernambuco.
E eu recebi essa demanda e também repassei. E a outra questão que eu trouxe no debate da Assembleia Legislativa foi uma reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza aqui de Caruaru. E eles fizeram uma paralisação de advertência quarta-feira. Na última quarta-feira, exatamente, no dia da reunião plenária. Sabe por que eu sei a data? Sim. Era justamente o dia que eles passariam para fazer a coleta do meu lixo. Não passaram. Depois eu vi nos grupos de WhatsApp que eles paralisaram as atividades. Exatamente. E ainda teve gente dizendo que não estava com as atividades paralisadas. Você é um exemplo vivo de que efetivamente eles paralisaram as atividades. E sabe por quê, amigo? Falta de equipamento de proteção individual. Rapaz, e imagina o risco de pegar algo que não sabe o que é. Então coloca aquilo ali sem proteção alguma e não tem uma luva não tem. Eles então, reclamaram da falta de equipamento de proteção individual, falta de água, Deus. Eles estão recolhendo lixo, meu irmão. Então, se eles estão recolhendo lixo, eles têm que ter, no mínimo, os EPIs, né? Exatamente. A falta de água para lavar as mãos na garagem. Veja, não tinha água para lavar as mãos na garagem. E também eles reclamaram da falta, do atraso dos pagamentos de salário e horas extras daqueles funcionários. Infelizmente, realmente, esse momento é muito delicado e a gente tem que fazer esses alertas para que haja uma mobilização, inclusive do Poder Público Municipal. Eu me coloquei à disposição da gestão municipal, continuo me colocando. É momento de união, de pensar no bem das pessoas e principalmente dos profissionais, né? Veja, limpeza, saúde e segurança é primordial. Aí eu incluo também funcionários do IC, aliás, funcionários do IML. Segurança, né? E também, de alguma forma. Funcionários do IML é segurança e saúde, né? Segurança e saúde junto, né? Porque, na verdade, o IML aqui de Caruaru não tem prédio, né? O prédio está inacabado ali na Avenida Brasil e o IML funciona dentro da estrutura do SVO. Mas, veja, o funcionário também do Hospital SVO... Regional do Agreste. Exatamente. Funcionários do SVO, imagina o risco que aqueles profissionais têm de abrir cadáveres, né? Imagina contato com bactérias. Exatamente. Então é muito importante esse trabalho desses profissionais e esses profissionais de saúde, de segurança, mas de limpeza, veja, são realmente primordiais nesse momento dessa crise do coronavírus e precisam ter a atenção necessária do poder público. Delegado, o senhor reivindicou gabinete de crise regional ao governador? Isso, na última quarta-feira, quando acabou a reunião plenária, o governador do estado também entrou para fazer uma reunião com os deputados estaduais, o secretário da Casa Civil, Zé Neto, o secretário de Planejamento do estado, Alexandre Rebelo, e também o secretário de Saúde, André Longo, com a presença do governador, e todos os 48 deputados participaram. E nesse momento eu reivindiquei que o governador tivesse uma sensibilidade com Caruaru para montar um gabinete de crise regional, já que nós estamos aqui à disposição, outros profissionais de saúde e de segurança, a própria Prefeitura Municipal de Caruaru, a gente está solicitando que sejam realmente desarmados todos os palanques que ainda estejam armados, porque o momento é de crise, é de todos darmos as mãos. E a gente solicitou que o governador do estado fizesse realmente um gabinete de crise regional para dividir, digamos assim, as tarefas com o Recife, que tem um gabinete muito interessante, com informações diárias, que está realmente atento e preocupado com a população. Foram 5 horas de reunião com o governador do estado e as minhas demandas principalmente foram essa questão de uma criação do gabinete regional, também a questão do hospital da mulher de Caruaru, se transformar em um hospital de campanha para atender a população. Falei também da segurança nas estradas, enfim, a gente solicitou as medidas que a gente acha mais importante aí para o governador do estado na última quarta-feira. Máscaras como alternativa de produção do polo de confecções, ou seja, a situação do nosso sulanqueiro pode sair, pelo menos ele pode trabalhar, pode produzir, pode ter um lucro nos próximos dias, delegado. Isso, com a queda na demanda e o fechamento das tradicionais feiras, Sulanca, Moda Center de Santa Cruz, Calçadão, Miguel Arraes e a Feira do Jeans de Toritama, a produção do polo de confecções vem sentindo
drasticamente os efeitos das medidas para conter a disseminação do coronavírus. E como forma de manter a produtividade e, consequentemente, os empregos, as empresas dos municípios têm diversificado a produção. E como já há uma recomendação para que a população use máscaras no rosto, essa tem se mostrado uma solução. As produções têm sido ajustadas para atender a essa demanda que tem tendência de crescimento. Uma forma de manter ativo o setor têxtil, que movimenta quase 6 bilhões de reais por ano e gera 250 mil empregos entre formais e informais. E aí realmente nós reivindicamos mais de uma vez para que a gente tivesse uma atenção toda especial, e o governo federal e o governo estadual, inclusive o governo estadual pontualmente, já destinou uma linha de crédito significativa através da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente tivesse realmente um alento aí. O governo federal também está atento. Eu quero crer que nos próximos dias a gente tenha realmente um aceno mais pontual, mais específico para o polo de confecções, para que haja respostas, para que haja realmente a disponibilização de linha de crédito, a disponibilização de recursos para que esses profissionais possam trabalhar. Mas o governo do estado já está destinando uma verba aí, uma linha de crédito a juros baixíssimos para a produção significativa de insumos para produção de equipamentos de proteção individual para nossa cidade, para nossa região, para o nosso estado, para o nosso país nesse momento de crise. Olha aí, Brasil já ultrapassa 1.000 mortes devido ao Covid-19 e já são quase 20 mil infectados que estão infectados, que a gente pode assegurar, né? Isso com a comprovação de exames. Mas esse número pode ser ainda maior, delegado. Rapaz, olha, só no estado de São Paulo tem 17 mil suspeitos. 17 mil suspeitos, 17 mil exames aguardando para serem verificados e diagnosticados se é Covid ou se não é Covid. O teste precisa ser feito de 17 mil. Minha gente, o Ministério da Saúde divulgou ontem os números do coronavírus e, de acordo com a pasta, o número de infectados no momento é de 19.638, o que representa um aumento de mais de 1.781 casos em relação ao balanço divulgado no dia anterior. Em 24 horas, quase 2.000 casos a mais. O número de mortes superou os 1.000 casos. Até o momento foram registradas 1.056 mortes pela doença e a taxa de letalidade do vírus do Brasil é de 5,4%. Repito, é muito alta a taxa de letalidade. Ah, você diz 5% é pouco. Minha gente, tem 17 mil esperando para fazer. E aí alguém, por ser jovem, mas eu tô fora do grupo de risco. Não, não. Você tá fora do grupo de risco. Claro, a incidência maior é para idosos. Mas a gente teve casos aqui no Brasil, de um jovem de 23 anos de idade que morreu, que era saudável, delegado. Pois é. Tinha uma pessoa de 37 anos, o presidente da Câmara de São Lourenço da Mata, de ontem para hoje, morreu, 42 anos, minha gente. É muito sério. O estado de São Paulo... Não tem garantia que o camarada, por ser jovem, vai escapar, não. Não tem essa garantia. Não tem garantia de nenhuma ordem. Claro que tem pessoas que têm um grupo de risco, que é a questão. Pessoas que sofram de câncer, pacientes oncológicos, idosos... Problemas respiratórios. Exatamente, respiratórios, renais, problemas de baixa imunidade, pessoas que têm problemas imunossuficientes, de imunossuficiência, enfim. Tem pessoas especificamente... doentes coronários, mas a realidade, minha gente, é de problema sério. É preciso a gente enfrentar esse problema com seriedade. E hoje a gente está com muita preocupação, com certeza, com a questão da economia, mas tem vidas sendo atingidas, tem pessoas morrendo com essa doença. Olha que notícia boa, rapaz. É que brasileiros são os que mais se preocupam com doentes e vulneráveis durante a pandemia. Isso ficou comprovado através de um estudo, delegado? Isso, uma pesquisa aí do Instituto Ipsos, realizada recentemente. É a terceira maior empresa de pesquisa e inteligência do mercado do mundo. Ou seja, o brasileiro tem bom coração, né? Pois é, a população brasileira apareceu como a que mais tem expressado preocupação
com os mais vulneráveis durante a pandemia. Quem seriam os mais vulneráveis? Claro, as pessoas em situação de rua, as pessoas que não têm um suporte, digamos assim, no serviço de saúde particular, as pessoas que têm baixa renda, e inclusive essas disponibilidades aí do governo federal, do governo estadual, esses acenos realmente têm sido nessa direção. E o governo do estado criou o cartão alimentação no valor de R$50 para estudantes da rede estadual de ensino. Pois é, o governo de Pernambuco anunciou na última quarta-feira também o lançamento do cartão alimentação para estudantes da rede pública estadual, com investimentos na ordem de R$12 milhões. Um repasse de R$50 irá beneficiar 240 mil estudantes em todas as regiões do estado. Serão beneficiados com a medida os estudantes em maior situação de vulnerabilidade e que dependem da merenda fornecida pelas escolas. Com as aulas suspensas devido ao isolamento, como forma de prevenção à propagação do novo Covid, a medida do governo busca suprir a interrupção das atividades na escola, inclusive o fornecimento de merenda. E a gente tomou conhecimento também, depois de muitos pedidos aqui, graças a Deus, também a Prefeitura de Caruaru está disponibilizando também a merenda escolar, não é, Deus? Isso é importante. E olha, divulgado o cronograma de distribuição de kits alimentares para alunos da rede municipal de ensino, mais uma boa notícia. Exatamente, foi divulgada na última quinta-feira o cronograma para a distribuição de kits alimentares para estudantes da rede municipal de ensino de Caruaru. A distribuição iniciará neste sábado e segue durante a semana, funcionando das 9 às 17 horas, atendendo todas as unidades, seguindo o calendário definido para que não aconteça aglomerações durante a entrega. Cada família que tem um aluno matriculado na rede terá direito a um kit alimentação. E aí a gente faz mais uma sugestão à prefeita de Caruaru. Veja, pode seguir essa regra aí do governo do estado. Não sabe quem são os estudantes, não tem o cadastro do mesmo jeito do cadastro estadual, por que não disponibilizar um cartão e ele vai lá e compra a sua alimentação, ou então saca o dinheiro ou faz uma movimentação financeira, porque aí não gera aglomeração para pegar esses alimentos. Então é uma forma que foi utilizada pelo governo do estado e também pode ser utilizada pelo Poder Público Municipal. Mas isso está em sintonia com uma lei federal. O governo federal sancionou a lei que autoriza em caráter excepcional a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar aos pais ou responsáveis por estudantes das escolas públicas de educação básica. A Lei 13.987 foi publicada na edição extra da última terça-feira, 7 de abril, no Diário Oficial da União. Ou seja, registrando que essas alimentações, que esses kits alimentares são disponibilizados pelo Programa Nacional, é uma verba do governo federal. E a gente cobrava esse movimento aí do governo municipal porque esse dinheiro já é disponibilizado para o governo municipal. E a única medida que faltava, realmente, a medida legislativa foi feita pelo governo federal e foi, digamos assim, direcionado, orientado às prefeituras municipais para que elas efetivamente destinassem esses alimentos para os alunos que não estavam sendo alimentados por merenda escolar. Rapaz, e que viralizou nas redes sociais um vídeo de um empresário dando dinheiro lá para um rapaz que estava pedindo lá no semáforo. E ele deu um tapa no rosto do pedinte, rapaz. Aquilo ali gerou muita revolta, inclusive o Ministério Público, com as imagens, vai mover uma ação para que ele seja punido. Não existe um negócio daquele. Eu assisti esse vídeo, realmente é triste ainda ter... Veja, o brasileiro é o que mais se preocupa, né? Segundo a pesquisa Ipsos, é a terceira maior rede de pesquisas em nível mundial. Mas ainda tem gente que toma esse tipo de atitude condenável, né? Lamentável, porque realmente são vidas humanas. Ele poderia estar no lugar daquela pessoa, ninguém sabe o dia de amanhã, a vulnerabilidade que nós somos, a imperfeição da natureza humana, a fraqueza que o homem
tem, né? A mulher, o homem tem. A carne humana é muito fraca, às vezes cai num momento de depressão, num momento de ansiedade, num momento de um vício de álcool, enfim. As pessoas têm que se colocar no lugar do outro. É uma pena a gente ainda ter pessoas tomando esse tipo de atitude. E ele ainda disse ao cidadão, quando o cidadão se aproximou, ele deu um tapa no rosto do pedinte, ainda disse: vá trabalhar, vagabundo. E depois o cidadão, ele chamou ele de volta, né? E deu R$20, mas não justifica a atitude dele, foi monstruosa. Pois é para dizer o mínimo, essa palavra é monstruosa, realmente. Uma monstruosidade ainda tem gente fazendo esse tipo de atitude. Pois é, isto dito, isto posto, vamos para o intervalo, Carlão, às 11h44. Quaraquaquá, lembra alguém, não? Quaraquaquá, mestre Ivan Bulhões. Rapaz. O grande Ivan Bulhões, um abraço, colega. E se colega já estava no repouso, agora tem que ficar no repouso mesmo, viu? Meu querido Ivan Bulhões, que recentemente completou 90 anos de idade, mas é apesar da idade avançada, rapaz, é um garotão. Um guerreirão, um camarada com uma saúde na mente, né? Ele é jovem na cabeça, figuraça. Beleza, 11h45 agora. Estamos apresentando Justiça e Cidadania, aqui na Cultura. Cultura, notícias, serviço, comunidade, interatividade, entrevistas, política, esportes, cultura. Rádio do jeito que você gosta. Pensou em transporte seguro para viajar? Então vá e volte tranquilo. Vá de Coletivo. Consulte as opções de ônibus, micro-ônibus e van com total segurança, conforto e qualidade no atendimento especial. Viagens regionais, locais turísticos, excursões empresariais, passeios escolares e retiros religiosos. Tudo isso é com a Coletivo Turismo. Não corra risco. Vá de Coletivo. Fale com a gente no 37210505. Coletivo Turismo. Se deixe levar. Rádio do jeito que você gosta. Você está ouvindo Justiça e Cidadania com o delegado Lessa. A hora é essa, 11h46 agora, 11h46, já estamos aqui com o nosso Pedro, né, tá no estúdio já conosco, agora há pouco participou da transmissão do Instagram, né, e agora já está conosco aqui no estúdio, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, mas dando uma pincelada aqui, delegado, nas mensagens, temos aqui, inclusive, uma mensagem, rapaz, que ele mandou uma mensagem para mim, mas aí o intervalo é muito curto. Por gentileza, tente ouvir aí. O nosso queridíssimo Ferreira do Churrasquinho Grego tá ligado com a gente. Ferreira, inclusive, tá de quarentena, 4 semanas de quarentena, e a preocupação dele justamente com aqueles comerciantes que trabalham nos camelódromos do centro aqui de Caruaru. Bom dia, a questão é a prefeita desejar unir as mãos ao nosso deputado. Ele sim não tem olhado diferenças, entretanto, ela não. Ele pensa nas pessoas, ela em diferenças políticas. Paciência, Raquel Lira, é o que está dizendo aqui. Ládia Maciel, minha admiração a esse deputado. Gostaria, se possível, fosse lida. A minha mensagem está sendo lida agora. Obrigado, viu, querida Ládia Maciel. Muito obrigado, Ládia, pela participação, pela compreensão e pelo carinho aí. Eu acho que esse momento realmente é pra gente juntar esforços. O Ferreira disse que tá ligado sempre aí no programa, tá ligado sempre na audiência contigo e conosco todo sábado. Tá sempre ligadinho no Justiça e Cidadania. O Beto do Parque da Cidade desejando pra gente boa Páscoa. Obrigado, querido Beto. Um abraço, amigo. Bom dia. É da Rádio Cultura de Caruaru? Meu irmão. Então tá ligado. Então eu li a tua mensagem aqui, beleza? Deve mandar uma mensagem pra gente registrar aqui. Bom dia. Cadê a ajuda do governo estadual e municipal para os trabalhadores informais e ambulantes, deputado? Rogério é quem faz essa indagação aqui, delegado. Pois é, amigo. Eu acho que você tem razão quando reivindica um apoio aí do governo municipal ao governo estadual. Entretanto, a grande fatia no que diz respeito à divisão do bolo, digamos assim, de impostos em nível nacional, quase 70% da arrecadação de impostos no Brasil fica com o governo federal. E aí, muitas vezes, inclusive com a queda de arrecadação, tanto o município quanto o estado ficam numa dificuldade muito grande de dar esse suporte. Agora, tem medidas, digamos assim, que podem ser tomadas. Eu tenho falado
Por que não essa verba que estava destinada para o São João ser destinada para dar um apoio às pessoas que estão precisando nessa situação emergencial? Mas esse recurso é de que valor? Se fala na ordem de 15 milhões de reais. Claro que uma parte é de patrocinadores. E por que não chamar os patrocinadores para também dar esse apoio, né? E aí divulgar nas redes sociais, divulgar na mídia, que tá sendo uma medida de solidariedade humana junto à população. Então tem estratégias a serem tomadas, medidas a serem tomadas, que podem sim dar um reforço aí. E tanto o governo estadual quanto o governo municipal, sim. Bom dia a todos. Hoje quem está aniversariando é o filho de Rosimar Tavares e Fabiana, Marconi Leal e Fábio Ramos. Estão parabenizando aí o garotão Lucas. Parabéns para ele, então. Parabéns, grande Lucas. Um abraço para você, amigo. Outra participação por aqui. Bom dia, Dielson. Delegado Lessa, me corrija, por favor, porque esse vírus só contamina quem está em casa ou no trabalho. População de rua, a carceragem dos presídios não são contaminados. E mais uma, a imprensa só divulga os números de infectados e os que se recuperaram não são divulgados. A quantidade é proibido. É o Jurandir, lá do Jardim Panorama. Ô Jurandir, eu acho que a empresa tem divulgado as pessoas que estão sendo curadas, mas deveria divulgar mais, eu concordo contigo. E em relação às pessoas que estão nas ruas, na população de rua, as pessoas que estão em presídios, também realmente se contaminam. Eu entendi a sua mensagem, é uma mensagem de alerta, uma mensagem para que também a imprensa fique antenada com notícias positivas. Bom, já está conosco aqui no estúdio o meu querido economista Pedro Neves, e aí anunciada aí a ajuda do governo federal, Pedro, que inclusive já começou a ser paga, né, ao cidadão brasileiro, ao trabalhador, e essa ajuda, ela pode, que a gente logicamente está em meio a essa pandemia, estamos finalizando a Semana Santa, inclusive uma passagem bíblica que Jesus transformou a água em vinho e multiplicação dos pães, exatamente, essa é a passagem bíblica, né? Mas enfim, esses R$600, essa ajuda, ela pode suprir a necessidade do povo brasileiro. Pedro Neves, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Pra gente uma satisfação. É bom dia ainda, né? 11h51. E a gente não almoçou, então é bom dia. Já almoçou? Então tá certo. Rapaz, esse camarada é esperto. Eu vim preparado. Obrigado, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu sempre gosto de mencionar que minha primeira entrevista em rádio foi na Rádio Cultura. Então, é uma situação complicada, né? A gente sabe que boa parte das pessoas que vão receber esses recursos são pessoas que recebiam até meio salário mínimo, né? São as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família, ou que estão no cadastro único, ou que são informais, ou seja, elas ganham até R$522 na sua rotina normal, antes desse período de coronavírus. Então R$600 está muito próximo, até um pouquinho mais que meu salário mínimo. Então para essas pessoas não vai mudar muito, em alguns casos não se surpreendam, vai ser maior do que o que elas tinham de renda anteriormente. Para uma outra parte da população, aí aqui eu estou falando no microempreendedor individual, algumas famílias de baixa renda, mas que têm uma renda de 2 salários mínimos, não vai suprir tudo, né? No máximo vai ali ajudar nas necessidades básicas, que são alimentação, transporte, porque ainda temos pessoas precisando trabalhar. Então vai ser uma ajuda de custo realmente para que essa pessoa não possa, usando uma expressão bem extrema, não morrer de fome. Então, mas pão com ovo vai salvar, não dá para morrer de fome não. Não, né? Agora é preciso muito cuidado no uso desses recursos, né? Até é importante a gente falar nisso, porque os recursos vão ser entregues dentro de 45 dias. Né? As 3 parcelas vão estar dentro de 45 dias. Então as pessoas vão ter que ter um gerenciamento aí desses recursos para durar até a quarentena acabar, que assim, pela noção que eu tenho, pode durar até o final de maio, pelo menos, né? Então as pessoas têm que ter muito cuidado na utilização desse recurso. Rapaz, nós vivemos numa realidade consumista, né? E quando estávamos nesse período, aí era propaganda, era boia de ovo de Páscoa, né? Interessante, eu não vi uma propaganda de ovo de Páscoa esse ano. Pois é. É a realidade, né, delegado? É a realidade. Quem esperava que a gente viveria tempos dessa maneira, né? Com essa situação. A situação realmente é inovadora, é um choque de realidade no mundo todo, adeus. Aliás, eu fui no mercado ontem e o que eu vi
o mercado com a promoção lá de caixas de chocolate. Mas para quê? Não vai ficar sem o chocolate. R$7 uma caixinha de chocolate. Pelo menos salva aí a ausência do ovo de Páscoa, para não perder a simbologia, né? Mas tem muita gente ainda comprando o ovo de Páscoa. Eu fui ao banco ali, já saí do horário normal para ver se eu pegava pouco movimento. Fui ao Banco Santander, ali em frente a uma loja ali no centro, fica quase em frente a uma loja de chocolate. Meu amigo, tinha uma fila na porta, 7h30 da noite. Uma fila na porta para buscar o ovo de Páscoa. Que aí tem a criançada também, né, que espera e muitas vezes até não entende o momento que estamos passando. Isso na última quinta-feira. Estamos em meio a uma pandemia, né? Às 11h54, delegado Lessa vai continuar aqui com o nosso Pedro Neves, o economista Pedro Neves, que é o nosso convidado presencial hoje. Mas ainda no programa de hoje teremos outras entrevistas, né, delegado? Exatamente. Justiça e Cidadania. Entrevista. Olha, minha gente, a gente estava nos fatos da semana, a gente começou debatendo, conversando com a população que manda sua mensagem pelo WhatsApp, mas eu quero lhe integrar aqui no programa de hoje. O programa de hoje, a gente vai falar com o economista Pedro Neves, essa referência. Ele é uma referência realmente em economista aqui na nossa região. Isso é um fato, apesar de jovem, ele realmente se tornou uma referência e veio dizendo aqui, fazendo um aceno com a Rádio Cultura do Nordeste, dizendo que foi a primeira emissora que ele foi entrevistado, e ele volta aqui, e volta hoje nos estúdios do Justiça e Cidadania. A gente fica muito contente com a participação. Você sabe, a gente não pode fazer aglomeração, então tem o Pedro Neves aqui presencialmente, tá eu e a Adielson aqui no estúdio, e também o Barbosão, o homem da sonoplastia, o homem dos botões ali, o mestre das informações aí que chega para todo mundo. E nós temos mais 2 entrevistados por telefone, o presidente da OAB subseccional de Caruaru, Fernando Júnior, para falar um pouco dessa questão jurídica, e também a professora universitária, essa figura respeitadíssima, foi secretária da Educação de Caruaru, foi secretária de outras pastas. A gente vai ouvir também a Ivânia Porto daqui a pouco. Então, eu queria lhe inteirar primeiro no assunto do programa, sobre esse auxílio emergencial do governo federal. Mas para isso a gente tem aqui nos estúdios o Pedro Neves, que é economista, e eu queria começar perguntando, Pedro, em primeiro lugar, eu queria que você fizesse um panorama do cenário econômico brasileiro em meio a essa pandemia. Como é que você sente aí esse momento? Realmente é uma depressão montada, uma recessão? O que é que está acontecendo com essa crise econômica? Com essa crise de saúde que está refletindo na economia? Exato. É bom a gente voltar um pouquinho atrás. A gente viu 2015, 2016, em que o Brasil teve a maior recessão da história, né? Tivemos um PIB negativo aí na casa do 3,8 negativo. E 2017, 2018, a gente veio tentando lentamente se recuperar. O crescimento econômico em 2019, só para o ouvinte recordar, foi de 1,1, muito baixo. Mas as expectativas eram muito boas, né? A gente esperava aí que 2020 fosse um ano de aceleração, de crescimento econômico, e a gente ia voltar para um patamar que o país precisa. Mas aí já no início do ano a gente tem essa crise. E aí ela afeta muito socialmente as pessoas, né? A gente tem aí em torno de 38 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? São pessoas que dependem do Bolsa Família, que dependem de algum benefício do governo. Aqui em Caruaru, só para trazer números, a gente tem quase 100 mil pessoas nessa situação, né? Que são justamente as pessoas que vão receber o auxílio. 100 mil pessoas, Pedro. Pessoas cadastradas no Cade Único, 72 mil pessoas e alguma coisa. Beneficiários do Bolsa Família, 26 mil. E o microempreendedor individual, a gente tem cerca de 16, 17 mil pessoas. Então, nesse momento, só para a gente fazer um panorama, praticamente mais de 1/4 da população de Caruaru está sofrendo diretamente. Exato, diretamente. E aí vem a outra ponta, que são os formais, né? São os empregados do comércio, os empregados de algumas indústrias que estão passando por situação difícil, que já estão, teoricamente, desempregadas. Por mais que a carteira não tenha sido desvinculada ali do trabalho, mas a gente sabe que não estão recebendo salários, que não estão com a folha de pagamento. Meu Instagram tem
tem sobrado mensagens que não dou conta de responder todas porque são funcionários ou até mesmo empresários perguntando qual seria a saída. Enfim, a situação é muito preocupante nesse sentido. Isso vai pelo Brasil afora, né? Tá? A expectativa que a gente tem para 2020 é uma queda do PIB, é um PIB negativo na ordem dos 5%, ou seja, muito superior ao que a gente teve em 2016, que foi a maior recessão da história. O lado positivo é que não é uma crise como a de 2016, que foi um desajuste das contas públicas, né? Não é uma crise estrutural, não é uma crise estrutural. Então, as pessoas vão voltar ao consumo, vão voltar lentamente, mas vai depender também de um esforço aí de todos os governos, de todas as esferas, para que mantenham a política de ajuste de contas, para que faça frente com investimentos, e aí a gente vai lentamente, mas esse lentamento pode significar 2 anos para a gente voltar ao patamar que estávamos. Não é o patamar que queremos, é o patamar que estávamos. Ô Pedro, eu acho que a gente tem que começar dizendo um pouco aí como eu falei um pouco no editorial, mas repetindo, porque vai ser muita pergunta. A gente tem recebido um bombardeio de perguntas em todo Justiça e Cidadania. Eu sei que você também deve estar recebendo esse bombardeio nas redes sociais de pergunta por informação, porque eu acho que o básico do jornalismo, o básico da reportagem, o básico da imprensa é trazer uma informação realmente redondinha para as pessoas entenderem. Exato. Então vamos dizer vamos esclarecer para a população quem é que tem direito a esse Corona Voucher, digamos assim. Então, 3 grandes grupos se encaixam nesse perfil, né? Quem já recebe Bolsa Família, naturalmente vai receber esse auxílio automático. E vai optar? Não vai precisar optar, vai ser automático. O DataPrev vai aumentar o valor automaticamente. Então não precisa se preocupar, na data do seu recebimento do Bolsa Família, você vai receber o valor. Segundo, vem o microempreendedor individual, que é aquele por conta que tem um CNPJ, né? Por conta própria, mas ele tem um CNPJ. Geralmente é a cabeleireira, o dono de um pequeno barzinho, padaria, oficina. Exato. Essas pessoas vão se cadastrar no aplicativo, né, o auxílio emergencial da Caixa, e vão também ser contempladas. E as outras pessoas são aquelas que estão no cadastro único, que é um cadastro social do governo federal, mas que não estão no Bolsa Família e não têm carteira assinada. Há também as pessoas que, por exemplo, a diarista ou a empregada doméstica que contribui para a Previdência, mas ela não tem uma carteira assinada, né? Um exemplo aqui, ela também pode dar entrada. E há alguns critérios: ser maior de 18 anos, ter uma renda familiar. O que é a renda familiar? É a soma de tudo que a gente ganha dentro de casa, não ser acima de R$3.000. Renda declarada, que a gente chama. Não ter uma declaração de imposto de renda acima de R$28.000. E não em 2018. Em 2018, importante falar isso. E não receber nenhum outro tipo de benefício. Que benefício? Por exemplo, o famoso LOAS, né, que as pessoas chamam, uma pensão por morte que você receba do seu esposo, da sua esposa, aposentadoria, algumas pessoas que têm deficiência, né, que é justamente o LOAS que recebe. Então, todos esses auxílios, quem recebe não tem direito. Então, depois que você se encaixar nos 3 grandes grupos, tem que analisar se enquadra nesse perfil. Encaixou nesse perfil, vai lá e faz o seu cadastro. E um importante, quem está no Cade Único e quem é beneficiado do Bolsa Família não precisa fazer o cadastro. E já é automático. O governo e a Caixa têm seus dados. Então, não precisa fazer nada. Só esperar a análise, que pode demorar. Tem muita gente impaciente ligando: olha, eu fiz, mas está dando aqui para eu esperar. Se está dizendo no aplicativo espere, é para esperar. Agora, se está dizendo, você está com CPF inválido, está com alguma inconsistência no seu RG, aí é um problema que você vai ter que resolver, que dá para resolver online também. A Receita Federal disponibilizou um link para isso. Então, se está pedindo para aguardar 5, 3 dias, 2 dias, apenas aguarde. Né? Não precisa ir para Caixa, não precisa ir para banco, não precisa ir para nada. Você só tem que aguardar, porque a Caixa Econômica, DataPrev e o Ministério da Cidadania já têm os seus dados e vão criar toda a estrutura para incluir você no recebimento. Pedro, um cunhado meu, ele não tem CPF, nunca tirou o CPF e, segundo ele, para não votar, nunca votou e tal, não sei o quê. Só que já tem, acho que uns 50 anos de idade. Ele tem direito? Ele pode ter tudo para ter direito, mas ele vai esbarrar nesse problema. A falta... Esse já é um problema que a Caixa e o Ministério já estão cientes, que não me lembro o número agora, mas passa da ordem dos 5 milhões de pessoas que estão nessa situação, que não tem um CPF.
E a orientação da Caixa é que eles vão ter que aguardar. Primeiro vai ser feito o pagamento dessas outras pessoas que já são mais fáceis do governo encontrar, que não foi fácil, né? 20 milhões desses aí nunca estiveram no sistema bancário. Então é uma operação colossal. Da crise está saindo uma solução, né? Talvez seja a parábola da multiplicação dos pães seja isso. A gente está trazendo 20 milhões de pessoas que estavam à margem do sistema bancário e a partir de agora essas pessoas vão estar no sistema bancário. Isso é uma evolução em termos de cidadania, né? Principalmente cada vez um mundo mais digital. Um exemplo é o do cunhado dele, né? Exato. 50 anos e não tem CPF. Exato. E agora ele vai ter que ser incluído. Para entrar nesse processo. Exato. Se ele quiser ser beneficiado, ele tem que ter um cadastro de pessoa física. Agora, a Caixa e o Ministério informaram que eles vão ser depois, né? Primeiro vai cuidar desse que está mais fácil, mas depois já tem um plano em desenvolvimento para tentar encontrar essas pessoas, provavelmente com auxílio dos estados e dos municípios, porque é realmente quem tem maior facilidade de encontrar esse cidadão. No cadastramento, que você pode fazer no seu celular, pede os dados bancários. Se não tiver conta na Caixa, no Banco do Brasil, a Caixa vai criar essas contas digitais. Né? Como a Caixa pegou todos os seus dados, seja do cadastro único ou do que você preencheu no aplicativo, ela está criando contas. São contas digitais. Então não precisa ir para a Caixa Econômica amanhã. Vai ser criada o aplicativo, já tem nome, é o Caixa Tem. Né? Ele não está totalmente pronto. As pessoas podem baixar, mas ele não está totalmente pronto. Eu até fiz o teste nele. Simples de usar, parece o WhatsApp, né? Então boa parte da população brasileira já tem familiaridade com o WhatsApp. Então é muito inteligente a forma que ele foi construída. Então as pessoas só têm que esperar. Como é que vai funcionar o processo? Incluir meus dados. Os dados agora estão na DataPrev, processando para ver se bate com o que a lei diz. Se bater com o que a lei diz, vai haver um direcionamento. Se a pessoa tem conta bancária, o crédito vai para a conta bancária que ela não tem. Se ela não tem conta bancária, aí vai ser criada a conta digital e credita na conta digital dessa pessoa. Um dado que me chamou a atenção, Pedro, foi que, acho que nas primeiras 24 horas, 25 milhões de pessoas já tinham baixado o aplicativo e se cadastrado. Como é que está isso atualizado? Você já tem esse já rompeu os 35 milhões, né, de pessoas, e a expectativa do governo é que no final de semana seja ainda maior. Houve um esforço também em um apoio das empresas privadas, né, as 5 grandes operadoras de telefonia estão permitindo que qualquer pessoa consiga acessar, mesmo sem crédito, mesmo sem Wi-Fi, ela consegue baixar e usar o aplicativo. Então isso facilitou muito. As plataformas digitais que a gente chama de lojas, né, que tem a Apple Store e a iOS que fazem a compra, o download do aplicativo, fizeram em tempo recorde. A iOS demora geralmente 2-3 semanas para analisar o app e fizeram isso em tempo recorde. Então houve um esforço e sem dúvida a solidariedade. As pessoas estão muito engajadas. Eu não falo nem por mim, mas por colegas profissionais, advogados, contadores. Um amigo contador me disse que não tem dormido de madrugada porque fica lendo as MPs que estão saindo a toque de caixa para no outro dia postar algum conteúdo e ajudar as pessoas. Então a solidariedade está fazendo mesmo a diferença. Eu acho que na quarta-feira eu dei uma entrevista na rádio. Quando eu terminei a rádio, tinha algumas vizinhas, uma empregada doméstica de um vizinho meu que foi lá, me pediu para ajudar. Então realmente a gente tem sentido a solidariedade nesse momento do brasileiro, e eu acho que vai ser o nosso grande fator de sair dessa crise até melhor. Ô Pedro, eu queria lhe fazer mais uma pergunta antes da gente ir para o intervalo e inserir os nossos outros entrevistados no debate. Alguns economistas têm utilizado esse termo que eu falei agora há pouco, o Corona Voucher, né, como uma forma de defender que o benefício seja temporário. Outros utilizam o termo renda, por entender que o benefício pode e deve ganhar um caráter permanente. Como é que você observa isso? Essa questão de temporariedade, essa questão de permanência, o governo aguenta um negócio desse? Vejam, eu sou muito conhecido por ser um defensor de uma política mais ortodoxa, né, na economia, uma política mais liberal. Mas ao mesmo tempo sempre fui defensor de uma renda básica universal, porque inclusive é uma ideia liberal, né? O Bolsa Família nasce de um liberal chamado Milton Friedman. O renda básica universal ela pode ser excelente para um país como o Brasil, porque a gente pode, em contrapartida, flexibilizar algumas leis trabalhistas, a gente pode flexibilizar outras medidas econômicas sem tirar o colchão social
que é uma renda básica universal para as pessoas. O grande problema é fazer isso agora, porque a gente vai sair dessa crise com um endividamento recorde na nossa história, acima de 100% do PIB. Né? É algo muito grande. A gente está com um déficit aí se aproximando de 500 bilhões de reais de déficit fiscal. Só para o ouvinte entender, déficit é quando o governo, assim como a dona de casa, gasta mais do que ela ganha. Então, o déficit do governo em 2020 vai ser na ordem dos 500 bilhões. Pode ser até mais. Então, fazer isso agora é difícil. Mas talvez seja o caso de ser utilizado o momento para realmente a gente conseguir fazer isso. Como eu disse, um grande problema que a gente tinha para fazer o renda básica era como pegar o morador de rua, como conseguir fazer a pessoa que não tem cadastro nenhum no governo, que estava fora do radar. Agora a gente não tem mais esse problema, porque todos estão inseridos. Muito bem, olha, o programa é muito revelador de informações, as informações realmente trazem cidadania à população e a mensagem não para aí, né? Tem muitas mensagens, eu vou ler depois do intervalo, a gente vai para o bloco rapidinho, 12h, 9 minutos. E a gente tem também, a gente tem depois do intervalo também a inserção aí dos nossos entrevistados também, depois do programa. Depois do intervalo, melhor dizendo. Estamos apresentando Justiça e Cidadania, aqui na Cultura. Cultura! A gente está em primeiro, porque faz rádio do jeito que você gosta. Vai construir ou reformar? Martins Sá tem as melhores promoções. Confira. Porcelanato Platinum polido 60 por 60 tipo A, só R$40,95. Gabinete para banheiro com espelho, só R$164. Piso Elizabeth 51 por 51 tipo A, só R$16,20. Argamassa para porcelanato, só R$20. Entrega gratuita em um raio de até 70 quilômetros. Aceitamos Construcar, cartão BNDES e dividimos em até 12 vezes nos cartões. Martins Sá, materiais de construção, Rua 15 de Novembro, Centro, 3721-2182, Caruaru. Pensou em jeans? RC Tecidos. Está sempre na frente com as últimas tendências em jeans. RC Tecidos é especialista em jeans. Confeccionista. Compre jeans das melhores marcas pelo melhor preço da cidade. Pensou em jeans? RC Tecidos é o seu verdadeiro parceiro. RC Tecidos, a marca forte em jeans. Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Você está ouvindo Justiça e Cidadania com o delegado Lessa. A hora é essa, 12h mais 11 minutos, agora 12h11. Dá uma pincelada aqui nas mensagens que nos chegaram. Boa tarde, meu nome é Ângela, não recebo Bolsa Família, recebia, mas foi negado. Não tenho conta nem na Caixa e nem no Banco do Brasil. Estou no CAD único, preciso me cadastrar no auxílio emergencial ou sai no cartão cidadão? Meu querido Pedro, você já pode responder a participação aqui da nossa Ângela. Ela pergunta, ela disse que o Bolsa Família dela, ela recebia, mas foi negado e não tem conta na Caixa nem no Banco do Brasil, está no CAD único e pergunta, precisa se cadastrar ou não? Sai automaticamente no cartão cidadão? Não, ela está no cadastro único, então ela não precisa fazer o cadastro nesse aplicativo. Provavelmente ela não vai receber pelo cartão cidadão, essa é uma dúvida muito recorrente. Ela vai receber por meio dessa conta digital que a Caixa vai criar. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que aguardar agora os dados dela serem analisados, né? O DataPrev está fazendo isso, acho que a terça-feira ou quarta-feira deve concluir todas as análises. Se ela for de fato validada como apta a receber, a Caixa vai começar a informar esse aplicativo que eu sinalizei aqui, que é o Caixa Tem. Quando ela baixar o Caixa Tem e a Caixa fizer o crédito, ela vai ver lá no Caixa, nesse aplicativo, tem o saldo de R$600. O que é que ela vai fazer? Ela não vai poder sacar por essa conta, mas ela vai conseguir pagar uma conta, um boleto, até comprar digital. Ela chega com o celular, bota no QR Code da loja, né, que muitas lojas, Mercadinho já tem, padaria já tem isso. Mas se ela ainda assim ficou com a dificuldade, ela pode transferir esse recurso para alguém que tem uma conta bancária e sacar para ela.
Se ainda assim ela tiver com dificuldade, aí ela vai até uma casa lotérica. Só que aí, importante, esse dia para ir na casa lotérica, o Ministério da Cidadania vai divulgar. Para quê? Para não criar uma corrida para a casa lotérica, né? 35 milhões de pessoas já cadastradas, né? Vai correr. Então o que é que vai acontecer? Vai seguir um calendário similar ao do Bolsa Família. Quem já recebe Bolsa Família, ela já recebia, né? Ela sabe que você recebe ou no dia 16, ou no dia 17, ou no dia 18, você vai lá e faz seu saque. Então vai ser mais ou menos isso. Eu acredito que na quarta-feira a Caixa deve divulgar esse calendário. O Ed Carlos, lá de São Joaquim do Monte, está conosco, mas nós estamos na ponta da linha com a ex-secretária, professora Ivânia Porto. Professora, satisfação enorme tê-la participando conosco por telefone aqui do programa. Obrigado, professora, boa tarde. Boa tarde, a satisfação é minha e é sempre um prazer estar ao lado de vocês, levando informação para a população. Para os mais jovens que não conhecem a sua história, professora Ivânia Porto, a senhora foi secretária de Ação Social e seu trabalho foi tão destacado que a senhora foi alçada a outra secretaria, Secretaria de Educação. Então, teve uma passagem brilhante no poder público e, inclusive, foi candidata a prefeita aqui de Caruaru. E como é que a senhora está vendo esse momento que nós estamos passando? As pessoas estão solidárias? Como a senhora está vendo todo esse momento, professora? Eu acho que é um divisor de águas, não só para a administração pública, mas para as empresas privadas e para toda a população. Eu acho que nós, a partir desse momento, dessa pandemia, dessa tragédia, iremos repensar todas as nossas atividades. As mudanças, elas já estão acontecendo. Essas mudanças, a gente já vê o Congresso Nacional, o Senado, votar matérias para a área de administração pública, como a possibilidade de furar o teto, pedir empréstimos, aumentar a dívida pública, tudo pela internet, sem despesas para levar essas pessoas para os seus gabinetes e toda essa estrutura, utilizando mais tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia vai alterar o comportamento das empresas públicas e privadas. Alterando as instituições, altera também o nosso pensar, a nossa mudança individual. As pessoas, eu mesmo, estou trabalhando, dou minhas aulas online, participo de trabalho, de reuniões, então todas as pessoas estão mudando. E essa mudança, ela vem também com a reflexão de um mundo melhor, né? De um mundo mais solidário. O meio ambiente está aí agradecendo a menor poluição que nós estamos passando, as águas mais limpas. Então, eu acho que é um divisor de quebra de vários paradigmas e a gente precisa refletir muito, porque daqui para frente vai ser diferente. Professora Ivânia, uma alegria poder contar com a senhora no Justiça e Cidadania de hoje, não presencialmente, mas é isso que a tecnologia tem apresentado, a possibilidade da gente mudar as estratégias, inclusive para apresentar para a sociedade uma informação de qualidade. E a senhora é referência em informação de qualidade. Como é que é a gestão pública? Como é que a gestão pública, na sua visão, pode apresentar eficiência frente a uma crise dessa? Eu acho que a eficiência é a palavra-chave, porque o gasto público, ele deve ser cirúrgico, como a gente comumente diz. A gente tem uma pandemia dessa natureza, a gente tem, graças a Deus, o sistema SUS, a gente tem uma política pública capilarizada por todo o país, mas a gente não tem uma estrutura, não tem um suporte necessário. Então, é preciso transparência, é preciso uma gestão de qualidade, para que você saiba exatamente onde gastar, para que as pessoas sejam beneficiadas desse gasto. Então, mais uma vez, eu repito, nesse momento a gente vê a importância do Estado, da política pública e, principalmente, nas próximas eleições, eu chamo a atenção, vamos escolher em votar a gente, para que a gente possa ter uma tranquilidade no comando das políticas públicas do seu município, do seu estado, do seu país.
Professora, mais uma pergunta também sintonizada com essa questão, que a senhora é consultora de estratégia e gestão pública e tem digamos assim, essa expertise no apoio à gestão pública. A senhora sabe que só nos últimos meses, quase a integralidade dos municípios, nos últimos meses não, nos últimos dias, quase a integralidade dos municípios pernambucanos declararam estado de calamidade pública. Nesse momento, se afrouxa muito as regras de responsabilidade fiscal, regras de cometimento de improbidade administrativa. Esse momento, a gente precisa também estimular o cidadão a ser um fiscal, né, professora? Verdade, Lessa. E tem mais, não só o estado de Pernambuco, o Brasil também. Os advogados gerais da União, a AGU, solicitou autorização, o Congresso também votou, a gente usa muito a exceção, os advogados preferem não usar esse momento e nós estamos vivendo, para que o governo federal também fizesse despesas e não estava no orçamento, justamente ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Para a população, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada para ter um código de conduta, por assim dizer, para que o administrador só pudesse gastar aquilo que estivesse previsto em seu orçamento, para que tivesse um equilíbrio fiscal. E nesse momento é totalmente compreensível, um momento de pandemia, um momento inesperado, você romper com essa estrutura e direcionar todo o gasto público para essa crise. Agora, o Congresso também está votando, e eu acho muito interessante, é que o orçamento, esse orçamento extraordinário, seja um orçamento em separado, fiscalizado e auditado. E não junto, porque ele junto teria muita dificuldade para o Tribunal de Contas fiscalizar. Então, o momento é de fiscalizar, é de equilíbrio, é de bom senso, é isso que me remete. Professora, a senhora é tão inteligente, tão perspicaz, que eu ia lhe fazer exatamente essa pergunta, essa questão do orçamento de guerra, né? Digamos assim, que o Congresso Nacional está montando exatamente para... Montando para votar. Isso, e delimita, né? Aquele orçamento, aquele dinheiro extra, aquela disponibilidade financeira seja destinado especificamente para essa questão do coronavírus, na ordem de saúde e na ordem econômica também, né, professora? É verdade. E aí é mais fácil de auditar e da população entender. Porque nós sabemos, e para cada real de corrupção também existe um real de má gestão. E isso sofremos muito a população com essa má gestão, com essa corrupção. Então é preciso fiscalizar muito para cada dia diminuir não só a corrupção, e isso desde que o mundo é mundo, como também diminuir a má gestão. Essa sim, a gente pode usar fortemente na atuação da sociedade em cobrança. Muito bem. Professora, eu vou lhe fazer uma última pergunta, vou deixar a senhora para, nesse momento de almoço, estar com a sua família, fazendo o seu almoçozinho, mas eu queria lhe perguntar sobre a sua avaliação dessa questão da concessão do auxílio emergencial do governo federal. A senhora que tem essa expertise em gestão pública. Como é que a senhora avalia essa concessão desse auxílio emergencial? Você vai me permitir remeter um pouquinho à história. Claro. Ela é importante e ela é fruto de política pública. É por isso que eu acho ela importante. Ela vem do cadastro único no governo. Se tinha prováveis candidatos à presidência. Então, Serra lançou o Bolsa Saúde, Paulo Renato lançou o Bolsa Educação, tinha o Vale Gás, tinha várias bolsas. Ao final do governo, cada um tinha um cadastro. Ainda no governo FHC, ele fez o cadastro único. Em Caruaru, eu me lembro, e eu trabalhei nesse cadastro diretamente, formalizando o cadastro único da nossa cidade. Logo depois veio o governo Lula e ele transformou esse cadastro em Bolsa Família. Então, ficamos com uma única base de dados.
Essa base de dados ela é importantíssima, porque ela cruza o CPF, ela vê pessoas espertas, para não chamar de outro nome, e não poderia estar ali, mas ao cruzar com a Receita Federal, com contas bancárias e tudo, é retirado. E depois Dilma mantém, Temer mantém, Bolsonaro mantém uma política pública e vai dar cobertura a uma população que precisa de apoio do Estado. Então, as primeiras pessoas a receberem estão no cadastro único. E depois vem os autônomos, motoristas de aplicativos e tantos artesãos, tantas outras categorias. Então, eu sou uma defensora de uma rede social séria, única, um banco de dados específico. Muito bem, professora, a senhora mais uma vez nos brinda aí com a sua habilidade, a sua perspicácia, digamos assim, com a sua expertise sobre gestão pública. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Lésia. Boa tarde para você, os seus familiares e todos os ouvintes. Um abraço forte para a senhora, para toda a sua família também. Que Deus nos abençoe nesse momento de Páscoa. Gente, a gente está aqui realmente também com muita participação no WhatsApp e vamos pedir para o pessoal ligar para o Fernando Júnior para a gente fazer esse intervalo entre participações de ouvintes, também a participação por telefone, e logo em seguida, você que tiver alguma dúvida, nós continuamos com o Pedro Neves, o economista. Pois bem, daqui a pouco o presidente da OAB Caruaru, Fernando Júnior, mas agora vamos intercalar com a participação popular, né? Vamos ouvir o povo aqui no programa. Justiça e cidadania. Vamos ouvir o povo. Bom, e o nosso Gênerson Alves chega com a sua participação aqui, ouvindo o povo, né? Vem pra cá, Gênerson. No quadro Vamos Ouvir o Povo de hoje, vamos conversar com a diarista Silvana Silva, saber um pouquinho aí como é que tá a situação da vida dela e o que ela acha acerca deste auxílio, né, emergencial do governo federal. Boa tarde, Silvana. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, a minha opinião sobre esse assunto, esse auxílio do governo, por um lado, ajuda muitos que estão necessitados, mas por outros não ajuda, porque veja só, entendam, o que está acontecendo, o governo, ele está dando esse auxílio para as pessoas necessitadas, mas durante 3 meses, e depois de passar 3 meses, como é que vai acontecer? Os pais de família, como é que eles vão viver? Para ajudar suas famílias. Em vez de ele não está ajudando, em vez de se eles quiserem ajudar, eles abaixam as coisas, tá? Os mercados, as coisas cada vez subindo mais. Em vez de ajudar, eles estão atrapalhando, porque as coisas estão subindo cada vez mais, tudo mais caro. Como é que ele está ajudando? Eles estão fazendo isso, mas quem está ganhando são eles, nossos impostos que nós pagamos. As coisas estão aumentando, aumenta energia, aumenta gás, está aumentando tudo. Como é que a gente vai sobreviver desse jeito? Eu mesmo trabalho como diarista, mas está faltando serviço para mim, por conta do desemprego que está grande. A gente precisa trabalhar, o governo tem que ajudar, baixar as coisas, aumentar mais o emprego para o povo trabalhar. A maioria do povo precisa de trabalho, e depois que isso passar, como é que vão viver? Tá difícil, não tá? Muito obrigado, Silvânia, pelas informações. E agora nós voltamos aos estúdios com o delegado Lessa e Adilson Galvão. Beleza, obrigado, Gênerson. Ao 12h27 agora, 12h27, daqui a pouquinho, o doutor Fernando Júnior estará conosco, o presidente da OAB Caruaru, subseccional Caruaru, da Ordem dos Advogados do Brasil. Delegado Lessa, boa tarde, sou de Carlos, de São Joaquim do Monte, estou acompanhando a entrevista, e aqui nós temos também um montão de mensagens aqui na fanpage da Rádio Cultura. Selma Maria, programa muito esclarecedor, importante para tirarmos dúvidas. Mávio Alves Oliveira, o delegado Lessa sabe que não será eleito prefeito. Deputado, ele ainda se elege, mas para prefeito ele precisa construir uma história, nada pessoal, mas ele foi com muita vontade, logo na primeira, tentar o cargo no executivo. Tá dizendo aqui o Mávio Alves, delegado. Ô amigo, você tem meu respeito. E esse é o nosso respeito, claro, como ouvinte, né? Ouvinte democraticamente. Eu fui candidato a prefeito em 2016, a gente já teve 41 mil votos.
Em 2018 nos elegemos deputado e provavelmente estaremos aí no pleito. Mas fique à vontade, eu respeito a sua opinião e a gente democraticamente lê todas as mensagens, independentemente de qualquer coisa, desde que ela não seja agressiva. É verdade. Como ela não foi agressiva, foi só uma opinião, fique à vontade. Léo Torres está dizendo o seguinte: deputado, boa tarde. Absurdo o que a gestão pública da nossa cidade, Caruaru, está fazendo em meio a uma situação dessa. O nosso povo sofrendo, algumas passando fome e a gestão quebrando calçadas em bom estado, jogando dinheiro fora com o apoio dessa Câmara de Vereadores covarde, está dizendo aqui o Léo Torres. Opa, Léo, obrigado pela sua participação. Rapaz, a gente fica pensando que todos os recursos públicos deveriam estar sendo otimizados nesse momento, principalmente destinado para essa questão de economia e de saúde. Entretanto, essa questão de troca de pavimentação realmente tem sido muito criticada na cidade. Obrigado pela sua participação, Léo. Deputado delegado Lessa, parabéns aí pelo tema do programa Sargento Carvalho. Muito obrigado, Sargento, pela participação e pela contribuição aí, pelo carinho da escolha do tema do programa. Mary Alves, delegado, será que vai ter eleições municipais este ano? Eu espero o senhor para ser o nosso prefeito. Sobre a merenda, o prefeito do Recife já é a terceira vez que ele distribui e em Caruaru começou hoje. Está atrasado. O presidente falou há 2 semanas atrás para os prefeitos fazerem isso e a prefeita está atrasadíssima, está dizendo aqui a Mary Alves. Inclusive, essas mensagens estão lá na fanpage da Rádio Cultura no Facebook, né? Pois é, muito obrigado, Mary. Quanto à sua pergunta de eleição, acho que haverá sim eleição. Pode ser que prorrogue para novembro, para dezembro, mas a eleição municipal deve acontecer. No que diz respeito a essa questão, inclusive nós reivindicamos reiteradamente que esse processo fosse otimizado, inclusive da entrega de merendas. As pessoas realmente estão precisando, estão passando fome. O Valdeci Amaro, Jonas Souza, Valdeci de novo, José Jerônimo, boa tarde, Adielson e ao deputado Lessa, estou na escuta, parabéns pelo programa. É o Jerônimo, que é conselheiro de saúde, né? Conselheiro da saúde, mora... Eu não sei exatamente onde ele mora, mas durante o tempão ele foi gerente do posto de saúde ali do Cidade Alta. Muito obrigado, Jerônimo, pela participação. Sua participação e sua audiência é muito importante para todos nós. João de Deus, está de quarentena, João. Abraço, camarada, João. Gente da melhor qualidade. João de Deus, que foi gestor de uma das unidades da FUNASE aqui de Caruaru. Pois é, Júlio Amorim, ao Jonas Souza, Zara Clarissa, também a Selma Maria. Um abraço a todos vocês que mandaram mensagens aqui para a fanpage da Rádio Cultura. E aí, um monte de mensagem. Cadê a ligação aí com o nosso presidente da OAB? O pessoal está fazendo aqui. J. Neto está dizendo o seguinte: boa tarde, Lessa. O Raquel cancela o São João ou vai ser um tiro no pé? Não temos nada a comemorar. Um abraço, J. Neto. Obrigado, viu, amigo? Eu tenho dito que não é momento de festa, é momento de atender a população nessa demanda realmente emergencial. A gente está numa situação emergencial, excepcional. Não dá para ter festa, tem que otimizar a aplicação dos recursos públicos para atender a população, que inclusive está passando necessidade. Boa tarde, uma feliz Páscoa a todos, um forte abraço, delegado Lessa. Estou com Givaldo Bado na audiência, Alex do Bode. Um abraço aí para Alex do Bode, grande figura, e Givaldo Bado, camarada da melhor qualidade ali, da região do Caiucá, João Mota, aquela região ali pertinho da Vila Kennedy, ali que dá acesso à Vila do Aeroporto, aquela turma boa ali. Muito obrigado pela audiência, pela participação e pela contribuição com o programa de hoje. Boa tarde, aqui em Belo Jardim apenas as estátuas usam álcool e máscaras. As pessoas estão achando que é brincadeira. O descaso do serviço público é enorme. As praças estão abertas, feiras e lojas funcionando, policiais sem equipamentos de proteção individual, bancos e lotéricas abarrotados de gente, lojas abertas e feiras funcionando. Olhe que aqui temos casos confirmados, imagina se não tivesse. Peço ajuda para pressionar o poder público e aumentar a conscientização da população. A Ana, lá de Belo Jardim, inclusive, ela até mandou uma foto aqui da estátua com máscara. Rapaz, que legal. Que legal. Muito obrigado, Ana, pela sua participação. Realmente as pessoas têm que ter mais sensibilidade
e mais discernimento nesse momento aí tão delicado que a gente está vivendo. Gabriel Melo, a Humberto também na escuta por aqui, a Osana lá de Lages, né? Osana Lages, lá do sítio Oiti, de Itaquaritinga do Norte. O Júnior do Pastel mandou uma mensagem pra gente aqui. Boa tarde, meus amigos. O que eu vou falar também em relação ao São João, já era para a Fundação de Cultura e a nossa prefeita já dá uma posição, porque vocês sabem, quem trabalha aqui ao redor já tem que ir se preparando com mercadorias, que é o nosso caso. Era bom que essa semana que vai se iniciar, que nós tivéssemos uma posição. Um abraço e bom fim de semana a todos, nosso querido Júnior do Pastel. Muito importante, Júnior, você traz essa questão de transparência, né? Muito importante a transparência no serviço público, principalmente no poder público municipal. A gente está com a dificuldade do contato com o doutor Fernando Júnior, que é o presidente da OAB, mas a gente tem aqui a presença do nosso querido Pedro Neves. Vamos para o intervalo, né? Para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, a nossa muita entrevista. Participação ainda, né? Muita participações, inclusive. E tem muita pergunta para fazer para o nosso amigo Pedro Neves. Também, muita né? coisa. O bom é que a pergunta já é feita diretamente ao nosso entrevistado. A gente volta rapidinho. Estamos apresentando Justiça e Cidadania, aqui na Cultura. Notícias, serviço, comunidade, interatividade, entrevistas, política, esportes, cultura. Rádio do jeito que você gosta. Pensou em transporte seguro para viajar? Então vai e volte tranquilo. Vá de Coletivo. Consulte as opções de ônibus, micro-ônibus e van com total segurança, conforto e qualidade no atendimento especial. Viagens regionais, locais turísticos, excursões empresariais, passeios escolares e retiros religiosos. Tudo isso é com a Coletivo Turismo. Não corra risco. Vá de Coletivo. Fale com a gente no 37210505. Coletivo Turismo. Se deixe levar. Você está ouvindo Justiça e Cidadania, com o delegado Lessa. A hora é essa, meio-dia, 35 minutos agora, meio-dia, 35 minutos. Meu amigo Sargento Henrique, do 2º GB, o grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Caruaru. Um abraço, amigo. Obrigado pela audiência. Bom dia, aliás, boa tarde, né? Também para o nosso queridíssimo Ricardo Cantarelli. Ricardão, que é cabo do Corpo de Bombeiros, né? Ouvinte assíduo aqui do programa. Grande Ricardo. E aqui participações dos ouvintes, né? Continuando aqui, destacando aqui a participação do ouvinte Val da Sofrência, lá em São Caetano. Gosto muito do delegado Lessa. Adeus, Galvão. Você está de parabéns, beleza, amigo Val da Sofrência. O Ailton, Cleonice Ribeiro, Ailton dos Passarinhos também. O Val tá mandando um abraço a essa turma boa. Olha, tá dizendo o seguinte aqui, o Gabriel Melo, né? Aí ele pergunta o seguinte, viu? Ele recebeu acima de 28 mil em 2018, viu? Estava na assessoria da Câmara de Vereadores. Inclusive, as cestas que ia ser entregue aqui na escola de Lages para os alunos foram adiadas para amanhã ou segunda-feira. Além de estar muito atrasada ainda, adiando, está dizendo ele, em relação à Prefeitura de Caruaru, né? Gabriel Lages, abraço. Obrigado, viu, querido Gabriel? Um abraço forte para você, para todo mundo aí. O Humberto, é verdade que as eleições deste ano vão ser adiadas ou será, ou seja, para dezembro? Não há nenhuma definição não, viu, meu querido? Um abraço para você. O Isaac Lins, parabenizo a todos pelo programa. Os esclarecimentos à população é de fundamental importância, principalmente em tempos tão difíceis que vivemos atualmente. Um forte abraço ao delegado Lessa, ao amigo Adielson e ao presidente Fernando Júnior. Isaac Lins, um abraço, viu, amigo? Obrigado pela sua participação. Delegado Lessa, muitas participações, o ouvinte, alguns, logicamente, direcionando os questionamentos aqui ao nosso Pedro. Mas a maioria, o registro, que estão ligados aqui no programa. Então o rádio continua sendo esse instrumento de informação qualificada. E também a companhia, né?
E esse instrumento, e você falou bem, né? Acompanhando um momento como esse, né? É verdade. Então, tem gente que tá solitário, inclusive, em casa, né? Pois é, e aí é uma forma de se sentir acolhido, de se sentir na presença de alguém, né? O rádio tem essa magia. E essa mensagem vai sempre, na medida do possível, claro, a gente vai citar o seu nome e a sua participação. O Ferreira, ele falou da preocupação com os camelôs dos camelódromos aqui de Caruaru, e Dona Letícia mandou uma mensagem para mim, também reforçando essa preocupação. Ferreira, né? Exatamente. A esposa do Ferreira, a filha de Dona Didi. Dona Didi. É que nós já estivemos lá, lá é um sítio que fica bem pertinho lá de Trapiá, já é do outro lado do rio, né? Já na área rural de Frei Miguelinho. Dona Didi, o filho dela, rapaz, figura humana extraordinária. Turma maravilhosa lá do sítio Trapiá, o Ferreirão, né? A Dona Letícia, a gente já foi comer uma carnezinha assada lá. Uma maravilha. Presença desse casal maravilhoso que mora aqui em Caruaru, mas o Ferreira foi lá roubar a dona Letícia, né? Da família. E aí ele tem que agradecer a sogra de vez em quando, né? Exatamente. A Dona Didi, um abraço para todos. Justiça e Cidadania. Entrevista. Olha, minha gente, nós vamos voltar aqui à entrevista com o Pedro Neves. São muitas perguntas, muita gente participando aqui pelo WhatsApp, muita gente participando pelo Facebook. Olha, tem aqui um abraço de Givaldo Bado e Alex do Bode. Vocês são as figuras que a gente tem um profundo respeito, grandes figuras. Estão na condição de pré-candidatos a vereador, tanto o Givaldo Bado como o Alex do Bode. Eles estão aí se colocando à disposição da sociedade de Caruaru, principalmente para dar uma mudada, uma renovada aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que é muito importante novas figuras se colocarem, essa questão da participação popular, da participação na política. Eu acho que a boa política é feita a partir de novas figuras, renovação política. Toda renovação é muito bem-vinda para a gente oxigenar essas práticas. Bom, a gente tem aqui às 12h40 e tem muita participação, muita pergunta, inclusive no Instagram, muita gente fazendo algumas perguntas. Eu vou começar a socializar com o Pedro Neves. Pedro, algumas perguntas das pessoas no Instagram trazem a seguinte indagação. Tá bom, tem gente sendo atendido no polo de confecções, os grandes empreendedores, as pessoas sendo disponibilizados recursos, por exemplo, em grandes montas aí, linhas de financiamento, e o pequeno empresário. Como é que tem sido aí a sua avaliação, Pedro? Além, claro, desse auxílio emergencial, o pequeno empresário, o ambulante, o motorista de aplicativo, as pessoas que vendem com pequenos comércios, está passando uma dificuldade muito grande, né, Pedro? Exatamente. A gente tem sentido, eu acho que a gente está conseguindo resolver na medida do possível o informal, né, a renda informal, mas agora vem realmente aquelas pessoas, o comércio, o pequeno empresário e quem estão com eles, que são os funcionários, né, basicamente, que tem uma massa salarial aí muito significativa. A gente tem 3 frentes de atuações por parte do governo federal e também dos estaduais, né? Quais são as primeiras? A postergação de impostos, né? Muitos impostos foram adiados, você poderá pagar posteriormente. A segunda frente vai na linha de crédito, né? Por meio do BNDES e do Banco Central, fazendo uma estrutura para fazer esse crédito chegar para as empresas. E tem também agora uma terceira medida, que é de auxílio realmente emergencial, similar ao que vai para o informal, ser também para o trabalhador formal. Como é que funciona? Eu tenho uns 5, 6 funcionários, ou menos que isso até, e eu tive que fechar a minha empresa. Como é que eu vou pagar o salário deles se não entra dinheiro na minha empresa? Você pode entrar com esse mecanismo em que você vai suspender o salário desses funcionários, suspender o trabalho deles, suspender a carga horária, e o governo vai dar um auxílio que pode chegar a 70% do seguro-desemprego que esse cidadão teria. Vai dar aí um pouco abaixo de R$ 1.800 e o mínimo que seria o salário mínimo. Ou seja, vai ter funcionários que ganhavam 2.000, não vão ganhar aquela renda, mas
dar um subsídio. Ter um fôlego, né? Vai ter um fôlego e o empresário ele fica, digamos, menos preocupado com os seus funcionários, porque aí o governo está dando uma assistência a eles. Agora, não é automático, né? As empresas, e aí eu tenho visto algumas empresas que nem estavam sabendo disso, então acho que falta uma linha de comunicação mais eficaz por parte do poder público para isso chegar a essas pessoas, porque eu tenho ouvido muitos empresários não sabiam, ou alguns que sabiam, mas que não deram entrada em nada, né? Não vai acontecer se você não der entrada, chamar seu contador, seu advogado trabalhista para que ele dê entrada nesse processo. O grande gargalo hoje é a linha de crédito, porque temos dois problemas. A Caixa, por exemplo, que é um dos bancos principais do país, está muito envolvida com o auxílio emergencial e sobrecarregada de demanda por parte dessas empresas. A linha que o BNDES está disponibilizando, ela é para empresas que faturam anualmente pelo menos R$340 mil. E aí tem um limbo aí de pessoas, de empresas que não chegam nesse faturamento, né? Então como é que ficam essas pessoas? Aí tem que recorrer a outras instituições. Por exemplo, aqui vou dar apenas um que eu essa semana acompanhei, uma entrevista com o presidente do Banco do Nordeste, né, o Romildo Rolim, e sinceramente achei muito eficaz a estrutura do Banco do Nordeste para ajudar o pequeno empresário. O Banco do Nordeste já é um banco que tem uma atuação muito forte com o pequeno empresário, até com o informal. Eles têm linha de crédito específica para o informal, tem 66% da carteira nacional de crédito do microcrédito, ou seja, é um banco muito robusto. E ele está oferecendo condições do tipo de 2% ao ano de juros, 9 meses de carência para começar a pagar esse empréstimo, uma burocracia menor. Claro que é analisado o perfil também, porque tem muita empresa que está ruim. A gente sabe que ela chegou nessa crise já ruim. Então é difícil o banco liberar um crédito para uma empresa que estava ruim. Mas ainda assim, nas palavras do Romildo Rolim, ele vai analisar o caráter desses empreendedores, a situação contextual que ele está vivendo. Então o Banco do Nordeste pode ser uma solução para esse pequeno empresário também. Muito bem. A gente está também ao vivo com o Fernando Júnior, né? Tá na ponta da linha conosco, o presidente da subseccional Caruaru, da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, boa tarde, satisfação enorme tê-lo participando conosco aqui do programa, presidente. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cultura, boa tarde, deputado Eric Lessa. Sempre é uma satisfação muito grande participar do programa de vocês, a Rádio Cultura, sempre parceira da OAB Caruaru, e saudar, né, todos os advogados de Caruaru e região, principalmente num momento tão difícil como este, né, que todos nós estamos passando, o mundo inteiro, com essa pandemia, mas o que nos resta é justamente cumprir as orientações dos órgãos, né, do governo, do Ministério da Saúde, para que a gente possa realizar essa quarentena e voltar à vida normal o quanto antes. Muito bem. Doutor Fernando, é uma alegria, o senhor já que esteve algumas vezes aqui presencialmente, e a gente está, inclusive, tomando essas medidas estratégicas para evitar a aglomeração de pessoas aqui nos estúdios. Mas tem algumas perguntas, inclusive alguns colegas do senhor entraram aí no Instagram, delegado Lessa PE, ou no Facebook aqui da Rádio Cultura do Nordeste, mas eu queria diretamente sobre o que diz respeito à questão das relações de trabalho. O senhor que é advogado também, muito militante aí nas causas trabalhistas, uma das medidas do governo foi a possibilidade de empresas reduzirem salários e jornadas de trabalho em acordo com os empregados. Qual a sua avaliação sobre esse tipo de medida? Eric, eu sou advogado militante, mas eu não sou especialista na área trabalhista. Mas, pelo que nós acompanhamos, né, e a OAB tem um trabalho junto com as comissões, principalmente a de Direito do Trabalho, que é presidida por Bertone Vasconcelos, está fazendo excelente trabalho, e nossa vice-presidente também é advogada especialista em Direito do Trabalho. Mas qualquer redução, qualquer perda salarial, ela tem que ser vista com bastante cuidado. Apesar de nós estarmos num momento crítico de calamidade pública, mas precisamos manter algumas questões, né, que foram conquistadas a duras penas, né, e principalmente os direitos trabalhistas. Então, uma redução no salário dos empregados ou acordos que ameace o direito deles tem que ser visto com bastante cautela, e é esse o trabalho da OAB, né, fiscalizar e defender que o Estado Democrático de Direito ele seja cumprido. Sabemos que, diante dessa pandemia, existe, de fato, um fechamento do comércio,
né? E isso diminui também os lucros dos empregadores, que também são extremamente importantes para a nossa economia, né? Então tem que haver, de fato, um cuidado, uma cautela nessas situações que envolvem o direito do trabalho. Muito bem, doutor Fernando. Também tem tido aí a questão de golpes, né? Golpes por conta desse processo aí de aplicativos. Auxílio. As pessoas muitas vezes não têm o domínio, digamos assim, das redes sociais ou da internet, e muitas pessoas às vezes não têm essa habilidade e está recebendo muito golpe aí através das redes sociais. Como é que a OAB analisa isso? Qual é digamos assim, a questão institucional que a OAB está analisando sobre esse momento? Lécia, ontem nós lançamos uma nota oficial, nota aberta ao público, justamente para esclarecer esse tipo de prática e repudiar também algumas pessoas, primeiro, que estão se passando por advogados sem ser, né? Então cometendo um crime e lesando aí centenas de cidadãos que, nesse momento de fragilidade social, necessita de um auxílio do governo, mas de repente aparece alguém para justamente usurpar esses valores. Então é importante a sociedade, nesse momento, estar em alerta, saber que pode contar com a OAB. Qualquer dúvida a respeito de um profissional que se diga advogado, que vai pleitear algum benefício, sempre é interessante entrar no site do Cadastro Nacional dos Advogados. Basta qualquer um entrar no Google e colocar Cadastro Nacional dos Advogados, que aí tem um banco de dados onde você coloca o nome e o número da OAB e verifica se o advogado, se realmente é advogado, inscrito na OAB, obviamente, e se ele está regular com a ordem. Em contrapartida, infelizmente, existem alguns profissionais de advocacias antiéticos, graças a Deus, em menor parte, mas que estão se aproveitando desse momento para cobrar valores absurdos, né? Nós tivemos denúncias que teria advogados cobrando metade do valor do benefício, né? Então, assim, do mesmo jeito que a OAB, ela defende o advogado, uma instituição séria, uma profissão que é essencial à administração da justiça, que leva a justiça social, né, para a população, mas também a OAB combate aquele mau profissional antiético que mancha, infelizmente, a classe com esse tipo de conduta. Então, na nossa nota, nós esclarecemos isso a respeito do próprio auxílio, né, que o governo concedeu, esse auxílio emergencial à população, no valor de R$600 a R$1.200, e é super simples de fazer esse requerimento, né? Basta baixar um aplicativo ou entrar no site, e aqueles que não possuem, né, esses meios de comunicação, que a gente não pode achar que todo mundo tem à disposição um smartphone ou um computador, se fazer valer daquelas pessoas conhecidas, próximas, um amigo, um parente, que tenha domínio dessa ferramenta, que pode fazer, né, de maneira gratuita. Nesse momento, a defesa da OAB é por uma classe de advogados cada vez mais forte, mais rígida, mas também de uma sociedade protegida. A gente não pode deixar de lado, né, uma situação como essa, onde pessoas estão sendo, infelizmente, lesadas num momento de fragilidade social. Então, nossa nota foi nesse sentido. Muito bem, doutor Fernando. Muito obrigado pela participação. O senhor sempre trazendo essa questão ética, institucional, que a OAB sempre prega, e na sua figura também, que é um exemplo aí de líder, de liderança da OAB, a maior subseccional do interior do estado. Muito obrigado pela participação, parabéns pela postura. Realmente é lamentável esse tipo de posicionamento de alguns advogados se posicionando dessa forma, mas esse esclarecimento do senhor para que as pessoas realmente tenham cuidado para não cair nesse tipo de golpe, né? Feito. Lécio, também eu quero parabenizar o seu trabalho, o seu programa. Também, recentemente, nós estávamos fazendo parte de um comitê diante dos refugiados, né, e tiveram representantes seus nessa reunião, e eu parabenizo também e agradeço. É um tema bastante delicado, que precisa total atenção. Agradecer à Rádio Cultura, dizer que a ordem, da mesma forma que ela comunica ao advogado, ela comunica também à sociedade. Então, para isso, nós temos nossas redes sociais. E interessante também ressaltar que a profissão do advogado, ela foi colocada pelo decreto do governador como essencial nesse momento de pandemia.
né? Mas isso não significa que os advogados agora irão abrir seus escritórios normalmente, atendendo seus clientes normalmente. A gente recomenda que utilize com parcimônia, com cautela, porque a orientação é de isolamento social. Então, hoje temos diversas ferramentas, videoconferência, Skype, e aí a gente incentiva que os advogados façam as reuniões por esses meios. Sabemos que a atividade jurisdicional, ela continua, claro, com algumas limitações, o fórum está fechado, mas o plantão está funcionando, a custódia também, os juízes estão respondendo os e-mails que os advogados encaminham. Então, eu quero aqui agradecer a doutor Tadeu, diretor do fórum aqui em Caruaru, pela comunicação direta conosco. Também a Bruno Vital, delegado regional da Polícia Civil, pelo trabalho que ele vem fazendo, inclusive parceira nossa nessa questão mesmo das denúncias dos falsos advogados, exercendo ilegalmente a profissão. Já conversei com o Bruno Vital e ele está nos dando todo o suporte. É importante a sociedade, nesse momento, denunciar a Polícia Civil, né? Também, assim como pode denunciar a OAB, faça o registro da ocorrência na Polícia Civil, né? E parabenizar a todos nesse momento delicado, né, que estamos vivendo, mas se Deus quiser isso vai passar e vamos conseguir superar essa situação. Lembrando que a OAB, ela também tem um trabalho social, está apoiando o Transforma Caruaru, juntamente com várias instituições como Lions, Rotary, Cindy Loja, e esse projeto é justamente para arrecadar valores ou então cestas básicas e kits de higiene para a população menos favorecida, que nesse momento precisa muito daqueles que têm um pouco. Então, aqui faço um apelo para que todos contribuam e participem de qualquer projeto social que é importante, principalmente nesse momento. Aproveita e manda um abraço pro seu pai, que eu sei que ele é ouvinte assíduo aqui do programa, doutor. Isso, mandar um abraço pro meu pai Fernando, ele faz parte do Lions também, está fazendo um trabalho aí assistencial, né, e toda a minha família, toda a diretoria da OAB Caruaru, todos os conselheiros, né, nesse momento tão importante, nós precisamos estar irmanados para vencer esse grande desafio que vem pela frente. O Rômulo Lira, presidente, está mandando um abraço aqui para o senhor. Segundo ele colocou aqui, um abraço ao nosso ilustre presidente da OAB. Agradeço a Rômulo. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá assim, né? Uhum. Agradeço a Rômulo Lira, um advogado, ouvinte também da Rádio Cultura, sempre participando aí das discussões da ordem. Obrigado, Romulo, pela confiança. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado pela participação e pela disponibilidade. Uma Páscoa de paz, né? E boa Páscoa para ele também, né? Bom, a hora é essa, meio-dia, 55 minutos, reta final já do programa, delegado. Muita gente participando, mas a gente não vai poder socializar todas as mensagens, até porque está chegando daqui a pouquinho o Clube do Filme. E a gente tem duas perguntas, eu acho que muito importantes, que devem estar também sintonizadas com algumas indagações aí. Essa questão do e-commerce, do comércio virtual, amigo Pedro Neves. Como é que o amigo avalia? É uma oportunidade que as pessoas podem ter nesse momento? Exatamente. Eu falo que um conceito que eu tenho utilizado na minha vida que é o de antifragilidade. É você se aproveitar de um momento frágil, né? A gente tem agora, muitas pessoas tiveram vontade de empreender e sempre faltou tempo. Tempo agora é de sobra. Então talvez seja uma grande oportunidade você em casa tentar começar alguma coisa digital, tentar vender algum produto, algum serviço, algum produto digital. Vai ser uma excelente saída e tempo tem sobrado para você estudar, para você desenvolver. E as empresas que não fizeram isso durante o processo e agora poderiam estar numa situação mais confortável, podem usar esse tempo que está sobrando para tentar desenvolver saídas. Eu tenho certeza que a gente vai sobreviver a essa crise e aí elas vão sair mais fortes quando a retomada da economia vier. Na crise surge a oportunidade, né? Surge, sem dúvida. Já dizia o economista Schumpeter, né, que toda grande revolução industrial veio depois de uma grande crise similar a essa. Tem uma pergunta importante Iraildo, aí? Da Rendeira, está ligado conosco. Um abraço, Iraildo. A pergunta aqui é a seguinte. O Rodrigo Melo, ele diz que recebe, a sua avó recebe o BPC e ele está cadastrado também no benefício dela. Aí ele pergunta, eu posso receber o auxílio? Então, quem recebe outro auxílio além do Bolsa Família não tem direito a recebimento. O único auxílio financeiro que permite receber esse recurso também é o do Bolsa Família. A proposta do BPC é o quê? Benefício de prestação continuada. É um valor que é disponibilizado. Exato.
Olha, a gente está chegando na reta final e eu queria que o Dr. Pedro Neves aí trouxesse uma reflexão, talvez até para a gente reafirmar de novo quem tem direito, porque essa informação é tudo nesse Sem momento. E eu digo e repito, eu acho que num momento de crise como esse, eu digo sempre que marinheiro em água mansa é muito fácil. Marinheiro em água intranquila, em água revolta, é a gente vai saber se o cabo é bom marinheiro ou não é. Exato. Então a gente fazer uma reflexão nesse sentido aí e um estímulo aí, também trazer informação nessa reta final. Exato. Eu acho que as pessoas, principalmente esses 3 públicos, né, para relembrar aqui, o autônomo, que não tem carteira assinada, que não tem uma renda comprovada, o microempreendedor individual, as pessoas que recebem Bolsa Família, as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, devem procurar esse auxílio financeiro disponível pelo governo e qualquer outra medida. Segunda-feira a gente tem a tarifa social aí, então vai haver uma isenção de contas de energia para todo mundo que já tem o tarifa social, para quem se inclui nesse cadastro único, por exemplo. Então utilizar todas essas medidas, né? Acredito que a gente vai sobreviver essa crise, ela vai passar e a gente pode sair dela muito melhor, com solidariedade, né, com um esforço para a gente corrigir os erros do passado, seja no poder público, seja na nossa vida pessoal, na nossa empresa, olhar para os erros como fonte de informação, extrair dos erros onde a gente errou e como a gente pode aprimorar nessa vida para a gente entregar um país, uma cidade melhor logo após essa crise. Para não cometer injustiça aqui com o ouvinte, o André do Centro, ele mandou aqui uma cópia de uma contratação feita pela prefeitura, que foi para justamente construir uma praça. Cópia, algum extrato de oficial? Não, ele mandou, e aí a indagação dele. A prefeitura não se preocupa com dinheiro público. E aí ele mandou a cópia dessa contratação que teria sido feita pela prefeitura de mais de R$1 milhão para a construção de uma praça. Esse momento realmente a gente o poder público deveria estar colocando todas as energias nesse apoio aí. Pedro, muito obrigado, amigo, pela participação, pela disponibilidade. Boa tarde, porque já almoçou, né? A gente chegou aqui ainda então, sem almoçar. Gente é bom dia ainda. Gente é bom dia ainda, né, Deus? Mas foi muito importante. Veja como o economista já vem almoçado ele já tem a programação anterior bastante. E eu pensando que ele fosse pagar meu almoço mesmo? Ele já tá esperando você pagar o lanche dele. Ele já tá dando fome. O café já basta. Aproveite e leve nosso abraço fraterno para sua madrasta Jaciara Fernandes, trabalhou comigo, uma figura humana extraordinária, e para seu papai, casal o Wellington, fantástico, né? São gente boa Pode demais. Deixar que eu vou levar. Eu agradeço muito a participação e o convite de vocês, o diálogo, tentar ajudar as pessoas realmente é algo que eu acho que todo mundo tem condição de fazer, e usar um canal como a Rádio Cultura é sem dúvida fazer isso em larga escala, né? Então acho que agradeço muito e vamos tentar sair dessa crise o mais rápido possível. Muito obrigado, Pedro. E a mensagem final que a gente deixa nesse momento, eu queria também mandar um abraço para todo mundo que participou com a gente pelo Instagram. Uma mensagem realmente... Rapaz, como ele tá moderno, Valdeci Amaro mandando mensagem aqui no Facebook. Obrigado, amigo Valdeci. Um abraço, Valdeci. Bom, minha gente, a gente está vivendo um momento realmente de Páscoa, uma Páscoa completamente diferente de todas que a gente já viveu. Pelo menos eu não me lembro, nos meus 42 anos de vida, de ter passado por um momento como esse, e realmente é um tempo diferente. Mas a gente está vivendo esse momento. E está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Neste versículo, a palavra amor, não representa a totalidade do sentimento de Deus para com a humanidade. Por isto, o evangelista João utiliza a expressão amou de tal maneira. Não há explicação para o amor de Deus demonstrado na entrega do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Neste período de Páscoa, que podemos recordar o maior ato de amor da história, que foi a morte de alguém sem pecado, mesmo em um tempo de crise como o nosso, entre o desespero e a esperança, deveremos escolher a fé e a confiança no amor de Deus, que nos traz a vida eterna. Todos tenhamos uma feliz Páscoa, um bom final de semana, e que a gente possa refletir não apenas no coelhinho, no ovinho da Páscoa, mas no amor
que foi revelado por Cristo na cruz, aquele que realmente é o maior amor da história, que foi o amor de Deus revelado através da morte de Jesus, que se entregou para nos livrar do pecado, nos livrar do sofrimento. Um grande abraço a todo mundo, que Deus nos abençoe e que nós possamos atravessar essa crise aprendendo, se informando com responsabilidade, buscando melhorar a nossa existência. Muito obrigado para a Ivânia Porto pela participação, a Fernando Júnior e também ao Pedro Neves, que se colocou à disposição de todos nós. Isso também é um ato de solidariedade, é um ato de amor, é um ato de fraternidade ao próximo, passando informação de qualidade. Que Deus nos abençoe e fiquem todos na companhia do Clube do Filme, daqui a pouquinho com Edson Santos e Companhia Limitada. Programa tem o prestígio de Martins Sá, materiais de construção, os melhores preços para construir ou reformar. Martins Sá, 15 de novembro, no centro de Caruaru. Telefone é o 3721-2182. E RC Tecidos, que é especialista em jeans, pensou em jeans, RC Tecidos, jeans com o melhor preço da cidade, 81-30-46-70-15, Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lorival José da Silva, ao lado do Posto Sulanca. Bom, a gente fica por aqui, mas o programa será reprisado amanhã durante a programação, à tarde, início de noite. Continue ligado aqui na Cultura. Vem aí o Clube do Filme, a sétima arte, em destaque no comando do meu amigo Edson Santos. Um abraço, feliz Páscoa para todo mundo. No próximo sábado, um novo encontro está marcado. Justiça e Cidadania, com o delegado